E aí vem eles, os grandes protagonistas do show, com show de fogos, com luzes, com o bandeirão na arquibancada. E você já sabe, a Copa do Brasil é na GETV. Você vem comigo, com Rafael, Luana Maluf aqui nos estúdios. No gramado, nosso time, Fred, Bastos, também o Gidão. E a festa linda, linda para receber as estrelas do espetáculo no gramado do Mineirão. No cabuloso, o torcedor bota muita fé. Sonha com o heptacampeonato. Sonha com o 7º título. Já é o maior campeão. Abriria aí 2 de vantagem na liderança de títulos de Copa do Brasil. Para isso, claro, precisa desse primeiro passo. Precisa avançar a grande decisão. Do outro lado, um Corinthians sonhando com o tetracampeonato, que além do título, claro, e a premiação multimilionária, significaria o retorno da equipe alvinegra para a Libertadores da América. Nesse momento, times no gramado, e vamos ao hino nacional brasileiro. Atmosfera que transcende clube, que transcende paixão. Você que não torce para o Cruzeiro, não tem como não ver uma festa dessa e não se arrepiar, não se emocionar. O torcedor celeste faz bonito. Aulas, tá de parabéns para essa noite de Copa. Puxando a fila do Cruzeiro, o capitão Lucas Silva, cara multicampeão já com essa camisa, campeão brasileiro, buscando o título de Copa. Cássio é o goleiro do Cruzeiro, número 1. Linha defensiva com Kaique, meia dúzia, Vidalba e Fabrício Bruno, zagueiros. E o William, lateral direito, que tá pendurado, hein? Pendurado também Lucas Romero, número 29, faz parceria com o Lucas Silva. Na primeira linha de meio campo, mais avançados, Arroio, Matheus Pereira e Christian. E na centroavância, o homem-gol! Artilheiro do Brasil, Caio Jorge, é outro que tá pendurado, hein? E o Leonardo Jardim é o técnico da equipe, o venezuelano, que é cidadão português, comanda a equipe desde o início da temporada. Busca o seu primeiro título nacional com a Raposa. Hugo Souza é o goleiro do Corinthians, goleiro de seleção brasileira. Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho e Mateuzinho, outro pendurado. Lateral direito do Corinthians. Meio de campo tem Carrilho, 19, Maicon, o capitão número 7 e José Martínez, número 70, fez um golaço na última rodada do Brasileirão. Breno Bidon mais avançado e a dupla de ataque, claro, não poderia ser outra. Yuri Alberto, 9. Memphis Depay, número 10. O técnico é Dorival Júnior, ex-treinador da seleção brasileira. Buscando aí a conquista do campeonato nacional, buscando o título da Copa. Hoje, comanda a equipe do Corinthians no primeiro duelo da semifinal. Torcida lotando cada espaço, cada canto do Mineirão. Jogo que terá Anderson Daronco como árbitro principal, árbitro gaúcho. Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira são os assistentes de campo. O Fernando Antônio Filho do Pará é o quarto árbitro. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira, árbitro de Santa Catarina, está na cabine do vídeo. Está a cargo do VAR. Arbitragem experiente, né? Anderson Daronco, 44 anos, árbitro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fez até aqui 39 jogos, apitou 39 jogos na temporada 2025. Anderson Daronco, que comanda a arbitragem no jogo de hoje. Os capitães ali se encontrando no centro do gramado, os dois meio-campistas, né? Maicon e Lucas Silva. E ao centro, o árbitro FIFA, aliás,
árbitro FIFA e assistentes FIFA, né? São assistentes FIFA ali, a Maíra Moreira e o Rafael da Silva Alves. Que lado tu quer? Campo aqui. Esse aqui? Esse aqui. Ok. Bom trabalho, senhores. Bom jogo. Ajudem, colaborem conosco. Bom jogo. Ajudem, colaborem conosco. Você ouviu, né? E para quem estava mais desatento, o Corinthians começa com a bola, porque o Maicon ganhou ali o cara ou coroa, escolheu começar com bola, e o Lucas Silva, junto com a equipe do Cruzeiro, o time vai jogar à direita do seu vídeo nesse primeiro tempo. Ele escolheu o campo, que os jogadores do Cruzeiro já estão por ali fazendo o trabalho de aquecimento. Corinthians vem para o jogo com seu tradicional uniforme, camisa branca, calções pretos e os shorts, ou melhor, camisa branca, calções pretos e meiões brancos, e o Cruzeiro com a camisa no seu azul e branco, calções e meiões brancos para a equipe da Raposa, a equipe celeste, o cabuloso, buscando o heptacampeonato de Copa do Brasil contra o Alvinegro, o Coringão, o time do povo, o Alvinegro da ZL. Alô, Zona Leste, muita gente ligada. Alô, Itaquera, Arthur Alvim, Moca, Belenzinho, todos os cantos da Zona Leste de São Paulo acompanhando o jogo na GTV, nos bares, restaurantes, em casa com a família. É muito bom ter a sua companhia aí do outro lado. Eu sou Vinícius Rodrigues, ao meu lado Rafael, o nosso latera, o nosso craque, meu latera predileto do FIFA, bom e barato, e a craque da opinião, nossa camisa 10, Luana Maluf, e você em casa junto conosco para esse primeiro episódio da semifinal entre Corinthians e Cruzeiro. Hoje, Cruzeiro e Corinthians. Saída de bola da equipe paulista. Torcedor fazendo uma festa de arrepiar. É hora do show para você ligado na GTV. Partiu, bora lá. Vamos juntos com Cruzeiro e Corinthians. A bola tá rolando. É o primeiro jogo da semifinal. Saída de bola da equipe do Corinthians. Tentou o lançamento, perde, ganha, recupera. Ela cai aqui na esquerda com o Kaique. Elogiado pelos nossos comentaristas. Bom lateral esquerdo da equipe da Raposa. É a proteção do Bidu. Falando em lateral esquerdo, né? Faz o passe mais à frente com o Bidon. Aí o Gustavo Henrique. São os primeiros toques na bola. Você ouve a torcida cruzeirense, né? No 0, 0, 0. É a torcida celeste tentando incendiar os primeiros minutos. Tem a posse de bola aí Carrilho, jogador de seleção peruana. Martínez, esse é de seleção venezuelana. Bola recuada com o André Ramalho. Hugo. Aí o goleiro Hugo Souza sai jogando com o Gustavo Henrique. Ao lado dele recebe Matheus Bidu. A tabela, Maicon de primeira, acelera o jogo aí com Memphis Depay. Bidu evita a saída da bola, pisa nela, faz o lançamento pro Yuri, pra sair na cara do gol, Cássio! O jogo já não valia, impedimento marcado, trabalhou o Rafael da Silva Alves, o assistente 1 para marcar impedimento. Você está na casa da Copa do Brasil, você está na GTV, senta o dedo no like. Perde tempo não, se inscreva no canal. Já passamos de 11 milhões e 500 mil inscritos, valeu demais! Tamo together, tamo junto! Sai pela direita o Cruzeiro, William. Tentou o passe, foi bloqueado. Meio de campo aí com o capitão Maicon. Ele abre na ponta esquerda, Breno Bidon. Passe no limite pro Memphis, a bola não saiu. Bidon no cruzamento, é pro Yuri. Sobe de cabeça, corta Vidalba. Completa do jeito que dá ali o Kenny Arroyo. Havia uma dúvida, né? Kenny Arroyo ou Sinisterra? Qual dos dois seria o titular para o jogo de hoje? O Leonardo Jardim optou pelo equatoriano. É mais jovem, tem 19 anos. Mas tem essa qualidade, o drible, o improviso, tem aquela malemolência. E com pouco tempo de casa, já ganhou os corações cruzeirenses. Posse de bola para a equipe do Cruzeiro no campo de defesa. Vem recebendo Lucas Silva. Aqui na esquerda o Vidalba, mais à frente o Kaique. O Yuri Alberto orienta ali, ó, por aqui, segura, segura. Sem pressionar tanto nessa saída de bola. Vidalba, força o passe, a bola entra, Kaique, adiantou demais. Vem pro corte Mateuzinho, manda a bola pela linha de lado, é lateral para a equipe do Cruzeiro. Tá aí o André Ramalho, entre tapas e beijos, num amor e ódio com a torcida corintiana. Alguns gostam, outros não. Fato é, tem a confiança de Dorival pro jogo de hoje. Vidalba, jogando aí com o Fabrício Bruno. Passamos de 2, quase 3 minutos da primeira etapa.
É a GETV te colocando dentro do Mineirão, te transportando para BH. Você tá curtindo esse primeiro duelo, promete ser um grande jogo. Cássio faz o lançamento para o Caio Jorge, corta de cabeça Gustavo Henrique, o zagueiro artilheiro. 4 gols na temporada tem ele. E pela direita, William. Lateral campeão olímpico, né? 2016 estava na seleção brasileira, que conquistou medalha de ouro nos jogos. Lançamento na ponta, é contra-ataque para o Corinthians. Memphis, ele aciona o Bidon na tabela. 1-2. Memphis desarmado, a sobra corintiana de novo com o Bidon. Faz o passe mais à frente, o Corinthians tenta o primeiro ataque mais efetivo. Memphis, Maicon, tenta o passe por dentro, a defesa corta. E o Cruzeiro tenta o contra-ataque, erra o passe o Matheus Pereira. Martínez deixa com o Maicon. E aí o Corinthians recomeça, respira e volta tudo com o Ramalho. E do Ramalho pro Hugo. 4 minutos de um Corinthians que tem a bola e de um Cruzeiro que vai se defendendo e não consegue conectar o contra-ataque. Martínez. Corinthians vai botando na roda. Breno Bidon pela esquerda, faz o lançamento. Que bolão! Era pro Memphis. O Vidalba poderia deixar pro Cássio? Poderia. Mas gelou, né? Semifinal não dá pra arriscar tanto, Rafa. Lateral já cobrado, vamos ver. Não, é isso aí. E assim, uma coisa que eu falo muito no futebol, Vini, comunicação com a voz é muito importante para tu saber onde o jogador tá, falar, deixa e tudo mais. Eu acho que é muito importante nessa decisão. Aí o cruzamento, corta Fabrício. Sobra do Corinthians, Mateuzinho. Os bons laterais direitos do futebol brasileiro. Maicon acionou o passe. Que isso, Bidon. Gastou bola, vem cruzamento. Fabrício corta. Sobra com Carrilho, ele gosta do rabisco, ele gosta do drible. Passe mais atrás, Mateuzinho levantou, corta Vidalba. Sobra do Corinthians, Bidu bateu. Fabrício de novo. O Corinthians começa pressionando, Rafa. É isso aí, o Corinthians é melhor no jogo nesses primeiros 5 minutos. Vem pressionando. O Cruzeiro gosta de deixar o adversário ter a bola para jogar no contra-ataque. Vai fazendo isso, mas o Corinthians não dá esse contra-ataque pro Cruzeiro e vem jogando muito bem com a bola. E dá esse espaço para um time que tá tão azeitadinho ali com o Bidon, com o Memphis, com o Yuri. Pode ser fatal. Escanteio para o Corinthians. Na área os gigantes. Gustavo Henrique, André Ramalho. Tá por lá também o artilheiro Yuri Alberto. É chance na bola parada para a equipe do Timão. O Cabuloso se defende nesse momento. O Cássio orientando o sistema defensivo. Tem agarra-agarra, tem empurra-empurra. Tem o monstrão Daronco chegando por ali para botar ordem na casa. Ó, papo ali me parecia com o Vidalba. Tá de olho, tá de olho. Vem pra cobrança Memphis. Bola fechada, primeira trave. Cássio defende. Uma bola perigosa. E Cássio aparece para fazer a primeira grande defesa. Aí no Corinthians. Carrilho encara a marcação. Levou no fundo, bateu por cima. A bola não saiu fora. Passou por todo mundo. Carrilho de novo. Outro cruzamento. O Memphis nem foi. Bidu furou. A sobra é corintiana. Pressão total. Martínez, o cruzamento era pro Carrilho. O Corinthians começa amassando o Cruzeiro. De novo o peruano pela direita. E aí ganhou por baixo, sofreu falta. O Corinthians veio com tudo, Luana. Vini, o início muito forte do Corinthians. E se tinha alguma dúvida de qual Corinthians entraria em campo hoje, se era o Corinthians do Campeonato Brasileiro, que no final do campeonato ali largou um pouco de mão, a dúvida foi sanada. Quem entra em campo hoje é o Corinthians da Copa do Brasil, o Corinthians que jogou a final do Paulista contra o Palmeiras e venceu, um Corinthians forte, concentrado e que domina a partida. O Cruzeiro não se deu ainda conta desse início de jogo, apesar da bela festa que a torcida fez ali na recepção. O Cássio já começou ali tendo que trabalhar. Começou trabalhando, agora deu aquela caidinha, né, pro Cruzeiro respirar, pro Jardim organizar uma coisinha ou outra ali, ó. Cássio que é bom nisso. Isso que eu ia falar. Ele é especialista, bicho. Já é rodado, né? Sabe fazer o time descansar. Viu que a pressão do Corinthians estava forte, o Cruzeiro não estava conseguindo jogar, já tá dando uma descansada no jogo. É algo que certamente o torcedor corintiano ainda não se acostumou, né? Ouviu um Cássio do outro lado, né? Que ouviu por muitos anos esse Cássio do lado alvinegro, né? Campeão de Libertadores, campeão mundial, campeão de tudo com a camisa do Corinthians, o gigante Cássio. Bola saiu. Quase 8 minutos, 0-0 no placar. No detalhe, Dorival Júnior. Experiente treinador. Tantas e tantas equipes do futebol brasileiro. Não passarei aqui o currículo do Dorival, porque senão perderíamos alguns minutos desse primeiro tempo.
Erra o passe o Mateuzinho, recupera ali o Lucas. Bolão, longa demais. Era pro Caio. E é a bolinha que o Cruzeiro tá esperando, né? E é essa bola que o Cruzeiro busca mesmo. Quando você pensa na construção que o time faz, de ideia de jogo, de planejamento, que é um time que a gente se acostumou já a temporada inteira, que tem um estilo muito bem definido pelo Léo Jardim, é isso, não se importa em não ter a bola e quando tem, tenta acelerar. Tem o Caio Jorge que faz esse facão muito bem e aí o André Ramalho tem que ficar bem atento. E o Matheus Pereira, que hoje, um dos melhores meias ali do Brasil, um dos melhores camisas 10, ele tem essa capacidade de colocar essa bola onde ele quer. Jogo parado, tem falta pro Corinthians. Tá aí o Daronco, Rafa. Você sabe por que ninguém dorme ao lado do Anderson Daronco? Nem imagino. Não é porque ele é forte, não é porque ele é grande, tá? Eu quero saber. É porque o Anderson dá ronco. Nossa, essa daí foi demais, hein? Parabéns. Essa daí, eu nunca tinha escutado essa aí. Você superou, hein? Nota 2. Nota 2. Pra não dizer nota dó, né? Aí o Mateuzinho inverte o jogo. Lá na esquerda, Matheus Bidu. Domina, faz o passe e recomeça com Gustavo Henrique. Zagueiros corintianos trabalhando bem nesse começo de jogo, né? São eles que iniciam a construção do jogo. Aí o André Ramalho. Faz o passe mais vertical, acelera o jogo. Era pro Carrilho de novo, recupera o Cruzeiro. E acelera por dentro, erra o passe o Lucas Silva. Cai de novo nos pés do Kaique. São 3 Lucas no time titular do Cruzeiro, né? O Lucas Vidalba, o Lucas Romero e o Lucas Silva. E amanhã tem Vasco e Fluminense, hein? Jogo que você vai acompanhar no Sport TV. Arroio levou no fundo, cruzamento. Vem no corte ali o André Ramalho. Trabalho por dentro, Lucas Silva matou no peito, botou no chão. Tenta o drible, que jogada, Caio Jorge para fazer um golaço. A bola explode na defesa e sobra com o Hugo. Primeira chegada de perigo do Cruzeiro. E o pé, hein? E o chapéu do Caio Jorge, que qualidade, Rafa. E eu diria assim, uma jogada para... A torcida do Cruzeiro não parou em nenhum momento, dá pra gente escutar, mas para acender de novo os jogadores da torcida e os jogadores virem de novo com o Cruzeiro, porque o Corinthians começou muito melhor nesses 10 primeiros minutos. E o Caio Jorge, assim, nossa, olha, isso, se tem um jogador, junto com o Matheus Pereira, tá, que fez o Cruzeiro depois daquela fase, foi o Gabigol joga, o Caio Jorge joga, o Caio Jorge foi titular, começou a jogar, começou a fazer gol e ele trouxe esse Cruzeiro de volta nessa temporada. Até aqui no jogo o Corinthians tem mais passes, 70 contra 30 do Cruzeiro, passes completos, 57 do Corinthians, 21 da Raposa. E o Caio Jorge, para quem olha apenas os números, claro, vai falar que foi uma grande temporada, são 26 gols e 10 assistências. O cara é responsável diretamente por 36 gols de uma equipe. Além dos gols, é um cara que tem um jogo muito influente dentro da equipe, né? Participa do jogo e é a principal arma ofensiva do Cruzeiro, que se manda com o Matheus Pereira. Arroio brigou, Matheus para bater o gol, defendeu o Hugo, tem sobra, Bidu sai com ela pela esquerda e os jogadores do Cruzeiro pedem pênalti. Que 10, agora 11 minutos de jogo espetaculares, hein? Que começo de jogo é esse? E agora tá marcada a falta favorável ao Corinthians. Os jogadores reclamam, reveja. E a pressão funciona de novo, né? O Bidu erra, o Cruzeiro recupera, o Arroio ganha. E aí o Matheus bate pro gol. E no rebote, a bola bate ali no jogador corintiano. Por outro ângulo, Matheus Pereira chutou em cima do Hugo. E no rebote, os jogadores do Cruzeiro pediram pênalti. Arbitragem perto do lance. Viu, entendeu que não houve nada. Posse de bola pro Corinthians, falta já cobrada. Mas assim, pra quem tava esperando um jogão, acertou. Pra quem tava esperando um jogo ruim, errou! Eu acertei o que eu falei. Tinha tudo pra ser um jogo ruim, tá sendo. Recupera de novo o Cruzeiro. Essa pressão tá funcionando, em terceira recuperação rápida do Cruzeiro. E agora o William erra o passe. Ramalho. Sai pela esquerda, Bidu. Jogando aí com Breno Bidon. É joia da base, né? Uma cria do terrão do Corinthians. 20 anos de idade. Muitos dizem que será difícil segurar o Bidon nessa próxima janela de transferências, né? É um cara que já chama a atenção do mercado europeu, jogador de característica rara, né? De habilidade, mas é um meio-campista que também recompõe, cria, chega à área. Certamente o Corinthians sofrerá assédio, se já não está sofrendo, pelo seu grande talento da base, o Breno Bidon, de apenas 20 anos. Jogou 51 partidas nessa temporada com o manto do timão. Fabrício. Sai lá pela direita com o William. 12 minutos, primeiro tempo, 0-0. Fabrício erra o passe, agora é a vez do Corinthians pressionar. Memphis Depay ajeitou. Ele leva para a direita para bater o gol. Ela vai fora. E passa muito perto a bola do Memphis. Veja, erro do Fabrício.
O Martínez foi bem para acionar o holandês. Conexão Venezuela-Holanda. Ele ajeitou, bateu! E a bola passou muito mais perto do que parecia no primeiro momento, hein? O Cássio só observou. Terceira finalização do Corinthians no jogo com 13 minutos. Sai aqui pela esquerda o Kaique. O passe à frente com o capitão Lucas Silva, ex-jogador do Real Madrid, tá? Muita gente talvez não se lembre. Lucas Silva já jogou no Real Madrid. Abre na direita, William. Faz o passe vertical, bota para correr justamente o Caio Jorge. Na área, pede bola o Arroio. Chega para o corte o Ramalho. Ela cai nos pés do Bidu. Inverte. Bola um pouco longa demais. O Carrilho vai evitar a saída. No apoio ali o Martínez. Carrilho. Jogadores que chegaram na temporada passada, né? Segunda temporada de ambos com a camisa do Timão. Hugo Souza. Sai jogando lá pela esquerda. Aí o grandalhão Gustavo Henrique. Você falou do Lucas Silva, o Memphis que conhece o Lucas Silva. A gente jogou contra ele quando ele estava no Olympique de Marseille, né? Ele foi emprestado para lá e a gente jogou contra ele também. É isso. Teve muita experiência no futebol europeu, retornou ao Cruzeiro. É um grande referencial, é ídolo, né? Já foi campeão brasileiro, algumas vezes campeão estadual. Um cara que tem uma identificação acima de tudo com a equipe cruzeirense. E voltou a ter grandes atuações, né? O ano passado do Lucas muito instável, em 2025 se consolidou e é homem de confiança do Léo Jardim, não à toa é o capitão da equipe cruzeirense. Aí o Ramalho, quase 15 minutos, você ligado na GTV, já deixa o like, senta o dedo no like. Tá curtindo a transmissão, tá curtindo a semi, você sabe que a Copa do Brasil é aqui na GTV, então se inscreva no canal para curtir muita emoção. Tem NFL, claro, futebol americano, tem tênis, tem Superliga de vôlei, tem o Intercontinental. O Mundial de Clubes está rolando lá em Doha, no Catar. Flamengo hoje entrou em campo, venceu, se acompanhou na GTV a vitória do Flamengo 2-1 sobre o Cruz Azul. E vai pegar no próximo sábado o Pirâmides do Egito. Semana pela esquerda, Kaique. Ao lado dele ali o Kenny Arroyo. Ele prefere o passe com o Matheus Pereira. Ele conduz, pensa o jogo, é o camisa 10. O grande maestro da equipe cruzeirense. William. Ao centro, o Matheus. Mais atrás, o Fabrício. Corinthians ensaia uma pequena pressão na bola. Vidalba. Acelera o jogo aí com o Lucas Silva. Tem espaço para avançar. Mais à frente, o Arroio. Limpou o Lucas para bater no gol. Ele prefere o passe, tocou de lado. Bateu o Romero, bateu bloqueado. Aí a sobra é do Cruzeiro ainda. Christian. A bola escapuliu do controle dele. Vai dar o contra-ataque para o Corinthians. Memphis bota para correr. Yuri Alberto. A condição é boa. Yuri para bater no gol. Perdeu um pouco o ângulo. Girou. Espera a aproximação do Memphis. Tentou o passe. Tava ligado o Fabrício Bruno para cortar uma, duas vezes. E o Corinthians tem a sobra de novo. E o jogo não para, hein? Tem que respirar fundo, pegar fôlego. Porque o jogo é lá e cá. Bidu no cruzamento. Corta de cabeça de novo a defesa do Cruzeiro. Tá levando a melhor pelo alto por enquanto. A defesa do time da casa. Bidon. E aí o Gustavo Henrique para recomeçar tudo com o Hugo. Que jogo, hein? Que jogo, hein? É semifinal com carinha de decisão. Com carinha de final aqui na GTV. Hugo Souza é outro que também tem acumulado convocações para a seleção, né? Tá no radar de Carlo Ancelotti. Certamente para a Copa do Mundo do ano que vem. E ele entrou muito no radar pensando em penalidades, né? Então, quando ficou a questão de teste de goleiro, que já tem ali basicamente definido o Alisson como titular, o Hugo virou essa possibilidade por ser um jogador que é muito decisivo em pênaltis e que, óbvio, ele poderia ser testado na seleção, tendo também essa característica por não ser algo que é a especialidade do goleiro titular, que é o Alisson. É isso, né? Alisson, e aí você tem Bento, do Al Nassr, o próprio Ederson, né? Que saiu do Manchester City, continua sendo um grande goleiro. Hugo Souza, enfim. Nomes que estão sendo chamados, estão sendo testados. Apenas 3 irão para a Copa do Mundo. 17 minutos, primeiro tempo, 0-0. Mas é um 0-0 muito bom, muito bem jogado. Luana Maluf, Rafa, estão de olho para analisar esse jogo para você em casa. Elogiamos o Hugo Souza e o elogio chama, né? É sempre assim, é sempre assim. Foi mal, Hugão. Mas a gente elogiou ele nas penalidades, não na reposição de bola. Vamos lá. Você tem um ponto. Tem, tá? Ele tem, pior que ele tem, Luana. Ele é muito bom também. Com os pés. Aí o Lucas Sommer fazendo o passe com o Caio Jorge. Marcado por 2. Consegue consertar e o Vidalba. William! Passe por dentro. O Matheus tentou um tapa nojento de prima pro Caio Jorge e não deu certo.
André Ramalho escorregou, o Mateuzinho pressionado, quase ficou sem ela. E aí Hugo Souza vai trabalhar a bola com tranquilidade, mas está pressionado o Maicon. De novo Hugo Souza. Outra curiosidade, né? Os dois centroavantes, os dois artilheiros, crias do Santos, né? Dois meninos da Vila. De um lado Caio Jorge e do outro Yuri Alberto. E tem ainda um no banco. É, o Gabi. Gabigol, outro centroavante, menino da Vila. O time para formar atacante bom, hein? Menino da Vila e vice-artilheiro, mesmo sendo banco na temporada, né? É impressionante. Gabigol de 14 gols anotados em 2025. E ainda 4 assistências, tá? Então são 18. 14 mais 4, 18. 18 participações em gols na temporada para o Gabriel Barbosa ou Gabigol. Ainda não se sabe se continua ou se sai, né? Os rumores apontam aí um possível fim de relacionamento entre Gabigol e Cruzeiro para 2026. Vem para a cobrança o Kaique Bruno. 19 minutos, Cruzeiro tem a posse de bola. Romero. Na direita, William. Ele prefere recomeçar com o Fabrício Bruno, é o último homem do Cruzeiro. Aqui na esquerda, o argentino Vidalba. É um dos muitos estrangeiros em campo, né? Corinthians tem o holandês, Memphis. Tem o peruano, André Carrilho. Tem o venezuelano, José Martínez. Titulares. E o Cruzeiro também tem os seus argentinos, Romero, Vidalba. Tem o equatoriano Arroyo. E o brasileiro Kaique, que está tentando a jogada. E ganha a lateral? Não. Foi o último a tocar. O lateral é da equipe do Corinthians. À beira do gramado, no primeiro plano, Dorival Júnior. E lá no fundo, Leonardo Jardim. Leonardo Jardim fez talvez o seu grande trabalho da vida lá na França, né? Comandando a equipe do Mônaco. Foi campeão francês, temporada 16-17, num time que tinha um tal de Kylian Mbappé. Eu joguei contra esse time, hein? Ganhou ou perdeu, Rafa? Nossa, mano, era difícil de ganhar desse time aí, tá? Depois dos longos títulos do Paris Saint-Germain, esse time veio pra acabar com isso aí e vencer a Liga e vencer bem, tá? Jogadores, assim, que jogaram esse ano aí, a gente não ganhou nenhum dos dois jogos, só pra saber. Mbappé, Fabinho, volante brasileiro, Bernardo Silva, o português. Falcão Garcia, Radamel Falcão. Mendy, lateral esquerdo, tava jogando muito também na época. Timaço. City B, timaço. Foi o auge, né, do Leonardo Jardim como técnico. Quem sabe não chega a esse auge novamente comandando aí o Cruzeiro. Briga pelo título da Copa do Brasil. 20 minutos, tá no lateral Bidu. Aproximação do Martínez. Foi pro chão ali em câmera lenta, Bidu. Falta do Matheus em cima dele, falta pro Corinthians. 20 minutos, Luana. O Corinthians começou ali amassando, o Cruzeiro deu uma equilibrada, levou perigo. Fato é que temos uma grande semifinal com cara de final até aqui. Que era o que a gente esperava, que você pode olhar para o jogo que a qualquer momento pode surgir uma bola ali, ou esticada de contra-ataque pelo lado do Cruzeiro, ou uma bola enfiada para o Yuri Alberto na velocidade ali, que pode mudar a partida. Deu uma equilibrada depois do começo forte do Corinthians. E vem de novo o Timão, Carrilho pela direita, o Yuri pede cruzamento, bola para ele, Yuri Alberto ajeitou, Memphis, vai pintar, gol! Decisivo, ele é inevitável. Memphis Depay é gol do Corinthians e explode o torcedor alvinegro. É o Timão de tradições e glórias mil, abre o placar do Mineirão. Com o cara, com a estrela, é o cara decisivo. Ele gosta da pressão, ele gosta do jogo grande. Reveja, jogada do Carrilho, toque do Yuri para trás. E aí o Memphis precisou de duas chances. Na primeira, a bola bate no Fabrício e depois com gol aberto, perna esquerda para abrir o placar. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Ele é decisivo, ele é inevitável, Rafael.
Aqui, eu comentei antes do jogo sobre quanto decisivo o Memphis é. É assim, eu tive o privilégio de jogar com ele. Então, assim, foi fácil pra mim, porque eu conheço o jogador. Eu sei que nessas horas... A gente define o jogador por várias de técnica. E tem jogador que gosta de jogar jogos assim. E o Memphis é esse cara. Eu conheci ele, eu conheço. Eu sei que em jogos assim ele sempre aparece, como apareceu hoje. Além dele ter esse poder de decisão, o cara, quando é bom, a bola sobra e ele sabe o que fazer. Foi o que aconteceu com o Memphis. Bela jogada do Corinthians, abrindo 1-0 merecidamente, tá? O Corinthians foi jogando muito bem. Na metade do primeiro tempo, o Corinthians abre o placar, o Cruzeiro tenta a resposta. E na quarta finalização, o Timão chegou lá, Lu. Vini, nessa hora não tem custo-benefício, não tem implicância da torcida, não tem nada, porque o cara é decisivo. E aí depois tem a galera que fala, joga lá na Holanda, mas joga aqui. Mas joga aqui também. Decidiu lá, fez golaço contra o São Paulo no Clássico. Agora na Copa do Brasil aparece quando precisa. Numa bela, assim, o cruzamento ali do Carrilho é maravilhoso no segundo pau. E o Yuri Alberto, a hora que ele desvia a bola ali pro meio, ele só olha, porque ele sabe que o Memphis já tá ali. E aí ele tem o trabalho só de empurrar pro gol depois que ele cabeceia pra baixo. E o Corinthians, que começou forte, merecia esse gol. E agora o Cruzeiro tem que correr atrás dentro de casa. Tenta a resposta, não dominou o Christian. Memphis Depay, 11 gols na temporada. E na Copa do Brasil faz o segundo dele. 2 gols assim, pouca importância, tá? Fez o de hoje e tinha feito contra o rival Palmeiras na vitória por 1-0 em Itaquera. Apenas. É o cara dos gols decisivos. Ó o sorrisinho, ó a piscadinha. É o protagonista, né? O cara que é a grande estrela da companhia. O clima do jogo direto do gramado. Fala, Jordana. E antes do gol, né, destacar a liderança do Memphis nesse ataque do Corinthians, né? A todo momento ele conversando com o Yuri Alberto, né? Se em um determinado momento do jogo você destacou que a defesa do Cruzeiro estava levando todas por alto e ele estava ali sempre conversando com o Yuri para ocupar melhor esse espaço, né? Encontrar formas de quebrar essa defesa da equipe do Cruzeiro e sempre em contato com o Yuri Alberto ou também com os dois laterais. Então ele vem orientando bastante os jogadores de frente do Corinthians nesses minutos iniciais, então passa muito por ele também esse domínio da equipe do Corinthians. Reportagens Jordana Araújo, nos comentários Luana Maluf, Rafael. E você em casa curtindo, participando, mais de 1.700.000 aparelhos conectados aqui na GTV. Corintiano, gostou do gol? Senta o dedo no like pro Memphis Depay. É curtida, é inscrição. Você ligado na GTV, curtiu o gol do Timão. Corinthians está na frente, 1-0 e agora Cruzeiro. Raposa tenta a resposta, bola aberta na ponta. Tentativa de jogada com o William, lateral pro Cruzeiro. O Timão tá na frente. Em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil. Vem pela direita com o William. Ele faz o cruzamento, a defesa corta, sobra por ali com o Romero. Tentativa na tabela, William, Romero, briga, acaba o campo. Aí a proteção do Breno Bidon. Ele manda pela linha de lado, é posse para a equipe do Cruzeiro de novo. A galera, a loucura aqui no chat, hein? É o torcedor do Corinthians soltando o emoji do Gavião, soltando a bandeira preta e branca, coraçãozinho preto, torcedor do Timão, enchendo o chat da GTV com emojis. Bola pela direita, o cruzamento, desvio para trás do Martínez. Ele completa simples ali com o Bidu. E claro que eu vou convidar o torcedor do Cruzeiro para colocar a raposinha também no chat, né? Então, o duelo de emojis no chat da GTV. Raposa de um lado, o Gavião, a Águia do outro. Vamos nessa. Bacana, muito legal aqui a disputa das torcidas no chat da GTV. Lançamento na ponta. Christian passou pelo primeiro, não passa pelo Bidon que estava na cobertura. Afasta o perigo a defesa do Corinthians. Olha o... Ele é chato, né, cara? E aí faz a falta o Memphis em cima do Fabrício Bruno. Ele é marrento? É. Muito. Mas joga uma barbaridade Memphis Depay. Ô Vini, quando a gente falava aqui sobre as quartas de final da Copa do Brasil, de que a gente não tinha ideia de como chegariam esses times para a semifinal, muito pelo fato do tempo que se levava para essa partida, né? E o Corinthians, apesar da irregularidade aí durante a temporada, de enfrentar problemas físicos em alguns dos seus principais jogadores, claramente é um time forjado para o mata-mata, que entendeu a força disso, que vira a chave, consegue essa capacidade de virar a chave, e a gente vê na postura dos jogadores nessa partida que vai para Minas enfrentar um time que na temporada tem sido superior, mas que consegue aí superar o seu rival nesse primeiro tempo e fazer até aqui um ótimo primeiro tempo.
É impressionante, né? Porque são dois Corinthians absolutamente diferentes, né? E de fato, é um Corinthians até aqui implacável, marcação encaixada, chegando ao gol do Cássio e vai vencendo por 1-0 no Mineirão. E surpreendendo até a minha pessoa, porque eu falei que achei que o Corinthians vinha para defender e o Corinthians veio para atacar e veio. E eu gosto assim, sabe? Assim, e que continue assim no 1-0, continue atacando, continue fazendo o mesmo futebol que vem fazendo desde o começo do jogo. 28 minutos, briga por ali o Memphis. O Romero recomeça, Fabrício, daqui a pouquinho vamos pro gramado com a Jordana. Antes o ataque do Cruzeiro, Kaique, o passe por dentro, Matheus, que bolão! Acionando Arroio, condição legal, ele pisa na bola, faz o passe pro Matheus, foi pro chão, o Daronco tava pertinho, mandou seguir, entendeu que não houve nada. Sobra ali com o William. Aí o Romero, eleito melhor volante no Campeonato Brasileiro. William! Aí o passe não foi legal, né? Foi meio esticado demais o passe pro Christian. É lateral para Raposa. Aí o Anderson Daronco entendeu que aquele lance anterior não foi nada no Matheus Pereira. Fabrício. Abertura na ponta, William. Cruzamento a meia altura. Corta Maicon. Briga pela sobra o Memphis. Perde, ganha, recupera a equipe do Cruzeiro com o Lucas Silva. William. O passe é bom por dentro. Condição legal para fazer o gol. Numa boa troca de passes, o cruzamento chega nas mãos do goleiro Hugo Souza. Vamos ao gramado, Jordana Araújo. O banco de reservas do Cruzeiro ficou na bronca com esse lance envolvendo o Matheus Pereira, mas rapidamente, vocês estavam falando sobre a marcação do Corinthians, né? Dorival Júnior tem conversado muito com o Mateuzinho e pedido para ele repassar o recado para os jogadores de meio, para poder segurar um pouco mais, encaixar essa marcação mesmo, sufocar o Cruzeiro no meio campo, para não permitir que a equipe trabalhe a bola por ali. Então é um ponto que ele vem orientando bem os seus jogadores nesse início de jogo. E aí uma entrada um pouco mais dura, hein? Enquanto a Jordana trazia o detalhe do gramado, terceira falta cometida pelo Cruzeiro, tem uma entrada um pouco mais dura ali do Kenny Arroio. Jogadores do banco do Corinthians querem cartão pro equatoriano. Daronco a princípio marcou apenas a falta, né? Não sinalizou cartão pro atacante do Cruzeiro. Com 30 minutos, está 1-0 Corinthians. Copa do Brasil! É na GE TV. Superbet, seja super! Também tá caído por ali o Hugo Souza, hein? O Daronco chega para dar uma bronca. Pede para ele levantar, não tem nenhum problema aparente ali o goleiro corintiano. Ó, são mais de 1.700.000 aparelhos conectados na GTV. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, por curtir conosco a transmissão com 1h30 de pré-jogo, hein? Nós esquentamos com história, com curiosidades, com entrevistas, com o clima direto no Mineirão, claro, com o nosso time de craques que só a GTV traz para você. São 140.000 likes, tá? Aquela meta de 15 mil, ó, foi de arrasta. Você tem que fazer muitos programas, hein? Vai ter que estar muito com a gente aqui. Eu acho que você foi humilde no início da transmissão. Pois é, eu não tô acostumado com a grandeza da GTV ainda. Cara, 140.000 likes, é like pra Dedéu, muito obrigado. Você em casa deixa aquela curtida, se inscreva no canal, porque tem muito futebol ainda em 2025. 2026 vai ser ainda melhor, tá, gente? Muitas novidades, o clima esquenta. Jogadores do Cruzeiro vão pra cima do Daronco, reclamando ali de uma possível agressão do Breno Bidon. E é o elemento que faltava pro que a gente falava de uma semi com clima de final. Tem que ter esse clima mais caliente. Primeiro a entrada do Yuri no Romero. Mas o que os cruzeirenses estão reclamando não é aí, é depois. Segundo os cruzeirenses, o Breno Bidon teria agredido, né? E foi ali a reclamação veemente do Caio Jorge, enfim. O Lucas Silva está argumentando nesse momento com o Anderson Daronco. É o clima quente que faltava para apimentar a final. Foi aí, ó. Porque o Matheus foi falar com o Maicon. E aí o Bidon chega... Ah, não. O Bidon chegou depois, né? Foi o próprio Maicon mesmo, com o Matheus Pereira. Daronco estava de costas pro lance. Ele vira depois que o Matheus vai pro chão. Assim, a câmera tá bem longe, né? Mas eu realmente não vi absolutamente nenhum tipo de agressão. Pois é. A não ser que o VAR encontre uma imagem que desminta. Eu tô com a Lu, não consegui ver nada. Eu tô muito Aí, com ó, a Lu. vamos ver, vamos assim, ver.
Encostou agora. Tem uma mão sim. esquerda do Maicon no rosto do Matheus. Eu não sei se é suficiente pra expulsão, não, vou falar a verdade, tá? O Daronco pode falar com ele, o Daronco não tava vendo, de repente alguém fala com ele, mas a agressão eu não vi ele, não. É isso. Tem aquela questão do gatilho, né? Se tem um gatilho para esse contato. Tem a mão esquerda do Maicon no rosto do Matheus Pereira, que é o que ele tá sinalizando, né? Mas daí, se é uma agressão, vai da interpretação, é um lance interpretativo do Daronco e da equipe de arbitragem de vídeo, que poderia entender como um cartão para vermelho ou não. Foi o que entendeu, é falta apenas para o Cruzeiro, que vai tentar o empate na bola parada. 33 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o Cruzeiro, 1-0 para o Corinthians. Gol marcado por Memphis Depay aos 21 minutos dessa primeira etapa. Autorizar a cobrança. Tá por ali o Vidalba, tá reclamando de alguma coisa, hein? Que chatice, hein, cara? Bora, Daronco, bora, Daronco. Porque tem jogador caído agora do Corinthians. Quem tá caído por ali agora é o Martínez. E aí, vamos ver, ó. E agora foi a vez do Vidalba com o Martínez e adivinha, Daronco tava de costas também, não viu nada. Ele tava olhando pra bola porque ia autorizar a cobrança. Então, é mais um lance que acontece. Que isso, esse aí, quem tem boa leitura labial entendeu. Ele falou, fruta que caiu. Ó, chamou os capitães. Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Deu emagrecido o Daronco, né? Tava magrinho, né? Não tá só no supino, tá no cardiozinho também, né? O cardiozinho tá em dia, né, professor? 34 minutos. Tem falta o Cruzeiro, são 2 na bola. William e Matheus. Passou o William, ajeitou. Matheus Pereira, é jogada ensaiada, vem cruzamento, forte demais. E Vini, eu tô com o chat aqui, o pessoal tá reclamando, vamos jogar. As duas torcidas reclamam. É porque aqui no Brasil eles têm essa cultura, né? Encostou, cai, começa a pedir cartão amarelo o tempo todo. Assim, a torcida quer ver jogo. E começou tão bem o jogo, A gente aqui quer ver jogo, todo mundo quer ver jogo. Exatamente. Então, tipo assim, tem coisa que eu sei que às vezes, vamos forçar o cartão vermelho, mas tem hora que vamos jogar. O jogo tá bom pra caceta pra gente ficar amarrando, tentando expulsão. 11 contra 11 também é bonito de... Todo mundo quer ganhar, eu sei. Mas ficar forçando o cartão vermelho... Uma hora desse do jogo, eu não vejo sentido. E para um jogo que tava bom, aí você começa a parar, aí o Daronco começa a conversar, chama um, chama outro, abaixa um pouco essa energia e a gente perde a pegada que vem vindo nesse primeiro tempo inteiro, né? É isso, um grande jogo, um grande primeiro tempo. Bola aberta na esquerda, Bidu. Chega na antecipação, William. Ele avança. Tem espaço ali, uma avenida aberta pelo lado do campo. Faz o passe, a devolução do Christian Ruim. Christian, ex-meio-campista do Atlético Paranaense. Joga aberto lá pela ponta direita. Ele tabela com o William. Matheus Pereira. Perna esquerda. Busca a opção do passe. Chama aí o Vidalba. Zagueiro canhoto, argentino. Fatiou. É pro Matheus Pereira. Antes dele, Matheus Bidu corta. Memphis. E despacha pra frente o Bidon. Virou um lançamento pro Yuri. Brigou com o Fabrício Bruno. Lateral marcado pra equipe do Corinthians. Caiu e ficou sentindo ali o Yuri Alberto. 160 mil likes para você ligado na GTV no YouTube. E ó, ai, que notícia boa! A Globo garantiu a transmissão da Conmebol Libertadores até 2030. É notícia boa que você queria? Então toma aí, meu jovem. Coisa linda demais. E é para lá que Corinthians quer retornar. O Cruzeiro já está garantido pelo Campeonato Brasileiro. Notícia boa, hein, Luana? Que coisa linda, eu falo, a gente tem 3 meses de GTV e todo dia bate uma notícia boa na porta. Agora, enfim, já fizemos alguns títulos, né? Agora a Intercontinental, que pode ter mais um título pro Flamengo, Libertadores renovada, é muita alegria, a Mamãe Globo tá com tudo. Mamãe tá on demais, tá, cara? Mamãe tá on demais, rumo aos 12 milhões de inscritos. Eu tô ficando até em São Paulo aqui direto. Já tô gostando da cidade da garoa. Irmão, agora deixa. Que venha mais transmissões. É isso. E aí o lance, ó, que o Yuri Alberto ficou reclamando. E é um lance estranho, porque ele cai justamente ali com o corpo sobre as pernas do Vidalba. Mas os dois já estão recuperados. O Rafa tá até trocando o futevôlei dele na praia para um passeio na Avenida Paulista, né? Sabe muito. 37 minutos e mais uma entrada dura. Tem outro jogador caído ali, o Breno Bidon. Ó o Bidon, caiu do lado de fora do campo, mas o que ele faz? Dá aquela roladinha para ficar dentro do campo. E aí o Romero não perdeu viagem. Não perdeu viagem o meio-campista do Cruzeiro, Lucas Romero. Clima muito hostil no Mineirão, Jordana.
O negócio tá pegando fogo aqui, mas eu queria trazer um detalhe. O Jonathan, zagueiro, tá aquecendo já, tá aquecendo forte. A gente vai ficar de olho aqui para ver se ele pode ser já uma opção ainda para essa reta final de primeiro tempo. Ou já entra na segunda etapa, tá? Ele está aquecendo sozinho com a supervisão aqui da comissão técnica do Cruzeiro. Porque o Vidalba não tem mais condição, tá, gente? O Vidalba não vai conseguir seguir em campo. Não dá. Aliás, o Fabrício deu uma bela... uma bola ali na fogueira, porque o cara tá machucado, não se aguenta em campo. Vidalba, depois daquele lance com o Yuri Alberto, deve deixar o campo para a entrada do Jonathan Jesus. Vamos ver se... Será que ele vai querer permanecer em campo? Porque não dá, né, cara? Rafa, pela sua experiência, o cara que chega nesse estado aí não tem condição. Antes o gramado, fala aí, Jordana. Não, só para trazer o detalhe que ele ficou desesperado negando o atendimento médico, fazendo sinalização de não para a comissão técnica aqui. Aí o Daronco chegou nele, pegou no pescoço dele e falou, cara, calma. E ele estava desesperado porque ele não queria atendimento médico, não. Às vezes no calor do jogo, né, o cara nem sente a dor que de fato deve estar sentindo ali no momento, né? Eu acho que tem situações em lesão, em momento ali de jogo, porque todo atleta quer jogar jogos desse tamanho e quer ser decisivo e quer contribuir para a equipe. Então, muitas vezes, a gente já viu acontecer em questões de concussão até, do jogador não querer sair, da equipe médica ter que entrar e interferir, porque é difícil para o atleta tomar essa decisão. Só que neste caso, que ele estava mancando e ainda receber a bola ali, faltou um pouco de cuidado, assim, de esperteza, no sentido de, se ele perde aquela bola naquele momento para o Memphis e toma o 2-0 o Cruzeiro, dificulta ainda mais a situação para um jogador que está claramente prejudicado dentro de campo, né, Rafa? Cara, concordo plenamente, mano. Assim, pra mim é falta até de concentração. Ali o Fabrício não tinha que ter jogado aquela bola pra fora. Vai tocar num cara que ele tá vendo que tá mancando. Aí você falou de concussão, eu contra o Fortaleza tava com um buraco na testa. Eu nem lembro direito que foi concussão mesmo. Eu queria voltar pro jogo, depois eu vi as imagens. Coisa horrível. No calor do jogo não tem como. Aí a tentativa do lançamento, você é diferente, Rafa. Você é diferenciado. Sou nada, sou maluco. Isso aí não pode acontecer. Fica como em casa, tá assistindo? Eu levei uma bronca da minha esposa depois. 1-0 pro Corinthians, é o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. É o capítulo 1. Domingão tem mais, hein? 18 horas, sabe onde? Aqui na GTV, hein? A gente vai trazer pra você o jogo da volta direto da Neoquímica Arena em São Paulo. E o jogo tá parado nesse momento, tem falta. Opa! De novo! Virou casos de família, né não, Gabi? Tá cornetando ali o quarto árbitro. Que, até aqui não temos cartão, certo? Pelo menos eu não anotei nenhum cartão amarelo no jogo. E a gente tava falando de possíveis vermelhos em agressão, mas um cartão amarelo pode mudar tudo, tá? Daqui a pouquinho vou trazer a lista dos pendurados. Cima do Cruzeiro, William. Levou pra canhota. Torcedor fica maluco com o William. Cruzamento ruim. Muito ruim do lateral William. Pendurados, tá? E aí torcedores de Corinthians e Cruzeiro vão ficar ligados, porque caso esses jogadores tomem cartão, eles não jogam domingo, tá? Do lado do Corinthians, Mateuzinho, titular, e Rodrigo Garro, que hoje está no banco. Então, 2 jogadores que, se levarem o terceiro amarelo, não duelam na volta em Itaquera. E do lado do Cruzeiro, são 3 titulares: Caio Jorge, Romero e William. Só que tem um detalhe, né? Se o William tomar o terceiro amarelo, o Fagner não pode jogar, porque o Fagner ainda pertence ao Corinthians e, pela cláusula contratual, não pode atuar contra a sua ex-equipe. Então, é um ponto de atenção também esses pendurados em campo hoje no Mineirão. Mineirão lotado, ingressos esgotados, um grande primeiro tempo. Corinthians está vencendo 1-0, gol de Depay. E o Vidalba voltou, tá? Aqui embaixo, Não sei se ele vai segurar pelo menos até o intervalo, no sacrifício, mas ele tá aí com a bola, fazendo aquele teste, dá aquela pisadinha. Jordana do céu, será que ele vai até o final do primeiro tempo, Jô? Olha, tá bem complicada a situação dele e o Corinthians está explorando bastante. É a bola lançada, Jô, desculpa te interromper. Torcedor do Cruzeiro pediu um possível pênalti ali no Caio Jorge. Daqui a pouquinho a Jordana completa sobre o Vidalba, que vai para essa disputa. Foi ultrapassado o Carrillo. Escanteio para o Corinthians. Fala aí, Jô.
Não, rapidamente, ele tá arrastando, ele tá se arrastando e o Corinthians está explorando bastante o lado dele, inclusive agora com o Carrídio e com o Yuri Alberto, tá? E aí, só para completar a informação, o João Marcelo também tá no aquecimento, tá? Então, os dois zagueiros aqui do Cruzeiro se preparando. Vamos ver quem que o Léo Jardim vai escolher para essa segunda etapa. Mas eu acho que ele não volta, não. Ele não tem condições, cara. Ele tá conseguindo dar um pique. Pois é, pode comprometer, né? Árbitro deu tiro de meta para o Cruzeiro, saída curta, Fabrício Bruno errou o lançamento, Yuri Alberto dominou, entrada na área, Memphis Escapes perdeu a bola, é contra-ataque do Cruzeiro, Matheus Pereira, abertura na esquerda, Kenny Arroio vai para cima, passa o Matheus, Arroio ajeitou, bateu fofo, bateu fraco na bola, o equatoriano Kenny Arroio. Jogada bonita, né? Bem trabalhada, na hora de finalizar. Bateu fraquinho, bateu fofo na bola. Cruzeiro tem a posse de novo. Tenta levar para o intervalo pelo menos o empate. É o Cruzeiro de páginas heróicas e imortais. É o cabuloso, a raposa. O gigante mineiro. Acreditando no heptacampeonato de Copa do Brasil. Contra o time do povo. O Coringão. O alvinegro da ZL. Alô, Itaquera. Domingão, Itaquera vai ferver, hein? Domingão, a Neoquímica Arena pintada de preto e branco. Pro jogo da volta, pro capítulo 2 dessa semifinal. Lançamento do Vidalba. Erra o passe. Carrídio. Lançamento, sem falta, segundo o árbitro. Completa lá atrás a defesa. Cara, o Vidalba tá se arrastando em campo. É perigoso pro Cruzeiro ter um cara assim em campo nesse momento. O Rafa pode até falar melhor, mas existe sempre a questão das vezes tentar esperar o intervalo para entender a condição do jogador de conseguir se recuperar ali rapidamente no tempo que tem para a equipe médica e voltar. Mas para mim tá muito claro que ele não vai ter condições. Cara, assim, cada treinador é um treinador, né? A gente sabe disso, mas pode esperar, pode. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, a Jordana pode informar muito melhor que a gente, que ela tá lá no campo. Cara, ele não tá conseguindo correr. Então, assim, é nesse detalhe, faltando 3 minutos, que dá uma bola nas costas dele, ele não consegue correr. E o Yuri Alberto também sai na cara do gol e pode fazer mais um, né? Então, assim, é um detalhe muito importante pro treinador analisar ali do banco. Ó o clima esquentando aí de novo, ó. E o Memphis saiu rapidinho. Ô, Vini. Pra fugir do contato. Vem pela direita o Cruzeiro, daqui a pouquinho a Jordana. Vamos ver esse ataque. Christian. Falta nele. Mais uma falta. Dessa vez cometida pelo Bidu. Diga lá, Jô. Rapidinho, o Corinthians tem explorado muito o lado direito, né? O lado direito do Corinthians com bola alçada para o Carrídio. E geralmente o Carrídio confronta com ele, com o Vidalba. Então, se o Carrídio sai em velocidade, ou até mesmo o Yuri, que tá, em alguns momentos está jogando nas costas dele, ele não tem condições de fazer o giro para perseguir o Yuri ou para tentar interceptar essa jogada. Ele está claramente com uma questão física. Ele está claramente assim, tá se arrastando dentro de campo. Ó, e o primeiro cartão amarelo do jogo chega aos 45 minutos. Amarelo para Memphis Depay por essa falta em cima do Matheus Pereira. Para alívio do torcedor corintiano, ele não está na lista de pendurados, né? Que a gente trouxe há pouco. Apenas Mateuzinho e Rodrigo Garro pendurados pelo timão. E aí o Memphis não concorda muito com o Daronco. Sinalizou 5 minutos. Vamos até 50 dessa primeira etapa. 1 minutinho já foi. É outra falta ali da intermediária de ataque para a Raposa. Tá por lá o Vidalba. Se o cara faz o gol nesse contexto, vira herói. Matheus Pereira, cruzamento, segunda trave, passa pelo Bidu, não passa pelo Martínez, escanteio. O Cruzeiro vem com tudo para tentar o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. E conta, claro, com artilharia aérea. Fabrício Bruno, o lesionado Vidalba. Primeiro escanteio da Raposa no jogo, o Corinthians tem um escanteio. Tá na bola o Matheus. Encostaram com ele ali o William. Matheus Pereira, cobrança curta. Bom, segundo escanteio. O Memphis estava ali para bloquear a tentativa de lançamento do William. O Matheus Pereira entende que o Memphis não estava ali na distância solicitada, né? E agora imagino que ele vai jogar essa bola direto para a área. Matheus Pereira, perna esquerda, vem o cruzamento, bola baixa, primeira trave, corta Yuri Alberto, vai completar Memphis Depay, botou a bola para dormir,
A bola escapuliu, ganha lateral para a equipe do Corinthians com 47 do primeiro tempo. 1-0 o gol de Memphis. O maior artilheiro da história da seleção holandesa, Memphis Depay. Nada de Van Persie, nada de Nistelrooy, nada de Robben, que aliás lembra um pouquinho o Léo Jardim, né? Nossa, foi no timing, tá? Você viu? Você tá muito bem hoje. É isso, tô entrosado com o meu time de imagens aqui. Nada, nenhum desses é o artilheiro máximo da Holanda. Memphis Depay é o maior artilheiro da história de uma das camisas mais pesadas do futebol europeu e mundial. Estará na próxima Copa do Mundo. Trabalha a posse de bola aí o Fabrício Bruno. Fatiou para o campo de ataque em direção ao Arroyo. Carrilho. Briga pela segunda bola o Cruzeiro. Lucas Silva esticou com o Arroyo. Aí o Jorge. Aí a proteção. Caio Jorge não. Kaique. Lucas Silva. Aí com o William. Corinthians se fecha. O Cruzeiro vai trabalhando. Vai cozinhando. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Virou jogo de paciência agora. Olha o Vidalba. Fortes emoções. O torcedor até deu uma silenciada, né? Quando o Vidalba pegou a bola, o torcedor ficou em choque. Christian. Aqui na esquerda tem o Kaique Bruno se mandando. Passou bonito. Christian deixou o Carrilho no chão. Kaique limpou. Invade a área. Traz para a direita. Bola ajeitada para o Romero. William para bater no gol. Ela explode no Gustavo Henrique. Uma linda jogada, hein? Fazia tempo que o Cruzeiro não fazia uma jogada tão bem trabalhada. Matheus. Ele faz o passe por baixo, quase, hein? Era pro Christian. De novo, Matheus Pereira. É o minuto final do primeiro tempo. Lucas Silva. O passe é bom pro Kaique. Passou pelo Mateuzinho. O cruzamento. Tentativa da finalização. Levantou demais o pé. Dentro da área, o atacante do Cruzeiro. Apenas lateral. Apenas lateral para Raposa. Ali o Dorival reclamando, me parece, de um toque de mão. E o Cruzeiro vem para o último ataque. Lucas Silva. Ele prende, marcação do Carrilho. Voltando com o lesionado Vidalba. Não deve voltar para o segundo tempo, né? Romero. Abre na direita. Sai jogando por ali o William. Encontra o passe curto. Aí o passe é bom. Por baixo, Matheus de primeira. Tentava o Caio. Abertura com o Kaique. Tem espaço, hein? Para fazer o arco. Vem cruzamento. Segunda trave. Se estica todo o Gustavo Henrique. Manda a bola para trás. Matheus Pereira com a sobra. É o último ataque. O cruzamento. Corta de novo o Gustavo Henrique. E o Cruzeiro terá um último escanteio. É pressão total nos instantes finais. E o Daronco deu mais um, hein? Tá pistola. Mais um. Mais um. Ali atrás o Lucas, né? Filho do Dorival, assistente do Corinthians. Eles não entendem de onde veio esse minuto a mais. Eu também não. Escanteio pro Cruzeiro. Sobe para cortar a defesa com o André Ramalho. Não teve nenhuma grande paralisação, né? Nesse tempo de acréscimos. Enfim, vamos até 51. No momento em que apita Anderson Daronco. Final do primeiro tempo. 1 para o Corinthians. 0 para o Cruzeiro. Na primeira página, no primeiro cap. O cara tá pistola ainda. O Dorival tá demais, né? Ele não tá conformado com esse minuto a mais de acréscimo. Fim do primeiro tempo. 1 para o Timão, 0 para a Raposa. E agora o Depay, que vai lá reclamar com o Daronco do cartão amarelo que ele tomou, né? O único jogador amarelado no jogo, Memphis Depay. Fazer o seguinte, uma rápida pausa. Você em casa já pode deixar aquele like. Você que não curtiu ainda, senta o dedo no like, se inscreva no canal, ative as notificações e daqui a pouquinho muitas atrações para você no nosso intervalo, o clima do jogo e também, claro, o segundo tempo de bola rolando no Mineirão, claro, Copa do Brasil é na GETV. É isso, meus amigos, daqui a pouquinho começa o segundo tempo, ó, o Jonathan vem pro jogo, como a Jordana Araújo já tinha trazido pra gente, né, o Vidalba não tinha condições, certamente será ele o substituído, então vai subir a plaquinha com o número 25 e com o número 34. Primeira substituição do jogo no intervalo é do Cruzeiro. Ó, nossa produção foi buscar, teve um cartão amarelo, tá? Na saída para os vestiários do primeiro tempo, por reclamação, Ángel Romero.
o Daronco naquele famoso fala muito, né? Fala muito. O Ángel Romero foi reclamar da arbitragem e tomou o cartão. O jogador paraguaio do Corinthians está no banco hoje e está amarelado. Autoriza o árbitro! Partiu, bora lá! É hora do show para você ligado na GTV! Você quer que seu time busque o empate, cruzeirense? Você quer que o Corinthians faça o segundo? É momento de decisão no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil aqui na tela da GTV. Então, você que está na expectativa pelo gol, já senta o dedo no like, dá aquela curtida e já se inscreva também rumo aos 12 milhões de inscritos aqui na GTV. Tenta a tabela pela direita, a equipe do Cruzeiro. Recupera por baixo o Bidu, tá valendo não? Tentou dar uma vantagem ali o Daronco. Nada feito, é posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Tem a companhia de Luana Maluf, o craque Rafa aqui nos comentários. Nas reportagens, Jordana Araújo e, claro, nossa grande estrela que é você em casa. Muito obrigado pela companhia. Você que acompanha pelo celular, pelo tablet, pelo computador ou na boa e velha televisão. Muito obrigado pela sua audiência. Cara, eu vejo muito YouTube na TV, cara. É maravilhoso, tela grande, coisa boa, né não? Ver um jogaço desse no YouTube, na faixa 0800, aqui no canal da GTV. Nada mal para uma quarta-feira à noite, fala sério. Vem para o campo de ataque o Cruzeiro para tentar o gol de empate logo nos primeiros minutos. William pisa na bola, perna esquerda, chama a tabela, a devolução, William dá até para bater o gol, fez o cruzamento! O toque de cabeça, a bola quica à frente do Hugo que defende. Primeira chegada do Cruzeiro com um minutinho dessa segunda etapa, hein? Cruzamento na direita, toque de cabeça, quicando à frente do goleiro corintiano que foi seguro para defender. Fabrício Bruno, Cassião, essa amizade aí, hein? Que passe do Fabrício Bruno pro goleiro do Cruzeiro. Aí o Romero vem buscar entre os zagueiros. Romero do Cruzeiro, né? Quem tomou cartão foi o Romero do Corinthians. Aí a bola pela direita, William. Tenta o passe por dentro, errou. Gustavo Henrique, corta na primeira, sobra com o William. Christian. Ele protege, bota no fundo, devolveu com o William. Ele carrega para o cruzamento e ganha escanteio. Torcedor, sobe o volume, escanteio para o Cruzeiro. O torcedor faz uma festa linda, né? O quarto escanteio do Cruzeiro no jogo. Tá na bola o William. Um pouco mais atrás ali para uma possível jogada ensaio do Matheus Pereira. Ergue os dois braços, William. Vem justamente a cobrança curta. Matheus Pereira levantou. A bola dentro da área. Não dominou. Tava por ali o Caio Jorge. A bola se ofereceu. Ele não dominou. Que chance, hein? Tava com a faca e o queijo na mão. Porque se domina, cara, é um micro pênalti, né? É uma bola ali cara a cara com o goleiro na pequena área. A bola escapuliu e o Cruzeiro perdeu a chance do empate. Fato é, são 3 minutos de Cruzeiro, Cruzeiro e Cruzeiro. Corinthians se defende, fecha a casinha. Tá aí o Jonathan. Entrou no intervalo no lugar do lesionado Vidalba. Capitão Lucas Silva com a bola. Jonathan Jesus. Fabrício Bruno. Fatiou para o campo de ataque, bola na ponta. Era para o William. Chega para cortar, vai bem pelo alto, Bidu. Lateral para Raposa de novo. Tá aí o Matheus Bidu. Cobrança de lateral já feita. Matheus Pereira. Fatiou na segunda trave. Tentativa da bola. Enfiada sem sucesso ali. Na sequência do lance para o Christian. Carrilho. Para puxar o contra-ataque. Chega a marcação do Kaique em cima dele. Toca, passa, Martínez, Carrilho. Bate na massa, sustenta o peruano. Carrilho no meio de 2. E na hora do passe a bola não chegou no Martínez. Fica com ela o Cruzeiro com o Lucas Silva. Chama a tabela com o Caio Jorge. Lucas Silva. Lá na esquerda com o Matheus Pereira. Vem buscar jogo o argentino Romero. Próximo a ele o Lucas Silva. Os dois meio-campistas do Cruzeiro se encontram. Jonathan. Lá pela esquerda o Kaique. Faz o lançamento a meia altura. A bola para nos pés do Mateuzinho. Carrilho. E a falta cometida em cima dele com quase 5 minutos do segundo tempo. Rafa, eu tive a impressão que o Cruzeiro voltou mais ligado. Voltou querendo mais jogo. Teve as principais chances nesses primeiros 5 minutos do segundo tempo.
Voltou mais ligado, voltou tendo mais a bola. É uma coisa que o Cruzeiro às vezes não faz muito e sabe que precisa do gol, sabe que precisa do resultado. Então assim, o Cruzeiro agora quer o gol, busca tabelar, busca conseguir isso a todo custo. E já teve algumas chances, aquela do Caio Jorge lá, se ele domina certo, é caixa, não tem o que fazer. E o Corinthians mais defensivo, né? O Corinthians que no primeiro tempo estava pressionando lá em cima, estava tentando buscar sempre o ataque, e nesse segundo tempo veio bem mais defensivo que no primeiro. Falta para o Corinthians no campo de defesa. Tá na bola aí o Mateuzinho. São os primeiros minutos dessa segunda etapa. 1-0, gol na primeira etapa aos 21 minutos de Memphis Depay. Yuri abre a caixa, mata no peito. Memphis, Yuri. Marcado de perto pelo Kaique. Ganho lateral para a equipe do Corinthians, o artilheiro Yuri Alberto. Cara que vive uma grande temporada também, né? Talvez não tão boa quanto 2024, mas capitalizou 18 vezes. São 18 gols na conta pessoal do Yuri Alberto, que ainda contribuiu muito, né, com essa equipe na construção ofensiva. É um atacante muito interessante que tem a equipe do Corinthians. É pelo Alto Ramalho. Este é Martínez. Gustavo Henrique com o Bidu, passe no limite. Ele mandaria um 3 dedos na bola. Kaique de lateral para lateral, foi mal. Kaique recupera o Corinthians. Bola aberta na ponta. Carrilho para fazer o cruzamento. Levantou, Yuri Alberto fora! E de novo com participação luxuosa no Carrilho, hein? O que ele tá causando naquele lado esquerdo do Cruzeiro não é pouca coisa, não. Faz um grande jogo o peruano Carrilho. Quase o Corinthians chegou lá, Lu. E 3 jogadas perigosas do Corinthians saíram da mesma forma. E agora uma falta dura do Gustavo Henrique. Será que vai pintar cartão? Vai. Cartão pro Gustavo Henrique por essa falta mais dura aí em cima do Christian. E aí, só para aproveitar esse tempinho, o Corinthians, depois que fez o gol no primeiro tempo, ficou clara a estratégia ali, que é um time que entende que essa partida ela tem 180 minutos, porque ela só termina em casa, na Neoquímica, onde o Corinthians é muito forte. Tem a vantagem do resultado em um ambiente que é adverso, então não tem preocupação em entregar a bola para o Cruzeiro, que não gosta de jogar com a bola. Vamos lá. Cobrança de falta já feita, Arnô! Vai sair lateral! Ai, dói demais quando isso acontece. Fala, Lu. O Cruzeiro é um time vertical, que precisa de espaço. E quando o Corinthians fecha as linhas de passe do Matheus Pereira para o Caio Jorge, que fica ali enfiado entre 2 zagueiros, sem espaço para conseguir atacar as costas, dificulta muito esse jogo do Cruzeiro. Então, por enquanto, mesmo tendo a bola nesse segundo tempo, o Cruzeiro não leva muito perigo, porque o Corinthians, de fato, consegue compactar as suas linhas e não dá espaço para essa criação em velocidade, com espaço. Então, até aqui, o Corinthians tem 1-0 com um certo conforto e pode, como foi na última jogada ali com o Carrillo, ter a chance de, num contra-ataque, criar uma jogada perigosa. Vem de novo o Cruzeiro, Matheus Pereira. Fez o cruzamento, a bola é longa. Vai brigar por aqui o Arroio, né? Falei que no lance anterior era o Christian, mas foi o Arroio quem sofreu a falta, que deu o cartão pro Gustavo Henrique. O Vini, o chute foi dele também. Toda vez que sai um chute desse, tu pode olhar que o jogador está sempre olhando pro campo, né? Ele deu aquela olhada pro campo e falou, não, eu não chutei, senão é gramado. A bola deu aquela quicada. Cara, pegou na orelha, não foi nem na orelha da bola, né, cara? Pegou muito mal ali o Kenny Arroio naquele chute anterior, nessa última jogada aí. A bola já havia saído, fez a curva por fora e o tiro de meta confirmado pro Corinthians. Vai colocar em jogo o Hugo Souza. É a Copa do Brasil na tela da GETV. Rumo aos 12 milhões de inscritos. Lançamento de William. Bola longa para o Arroio. Aliás, né, a mudança do Cruzeiro para esse segundo tempo. O Arroio jogou o primeiro tempo na direita, né? Ou melhor, jogou na esquerda, vem jogar agora na direita. E o Christian jogou o primeiro tempo aberto na direita, tá jogando lá do lado esquerdo, né? É uma tentativa do Léo Jardim de confundir um pouco esse sistema defensivo do Corinthians. Caio Jorge abre os braços, quer pressa. Agora sim o lateral está autorizado pelo Daronco. Anda pra frente Matheus Bidu. Fabrício Bruno faz a cobrança do lateral para o Jonathan. Ele recomeça o jogo com o goleiro Cássio. Quase 10 minutos do segundo tempo, continua 1-0. Torcedor do Cruzeiro lota as arquibancadas, faz barulho. Torcedor corintiano da mesma maneira lota o setor visitante. Faz uma festa impressionante também, né? Torcedor apaixonado. Perdeu ali o Breno Bidon. Matheus. Ele domina já tirando da marcação. Abre com o William.
Em progressão, Cruzeiro. William. O passe é bom. Arroio. William passou. A bola é com ele pro cruzamento. Escanteio de novo pro Cruzeiro. E o Bandeira já chegou ali para evitar uma possível confusão do William com o Bidu. Chegou meio ali na intervenção, mas não precisou, né? Os dois viraram cada um para o seu canto. Escanteio para o Cruzeiro, está confirmado. Na bola, William. Dessa vez o levantamento é direto para a área, tem desvio. Sai do gol Hugo, tira de soco. Sobra com o Lucas Silva. Para recomeçar o jogo aqui com o Lucas Romero. Vini. No círculo central, 10 minutos, segundo tempo. Aí o meio-campista argentino, Jonathan. Este é Lucas Silva. Boa abertura, ponta esquerda para o Kaique. Daqui a pouquinho a Jordana fala, porque o Cruzeiro se manda. Kaique tentou passar no meio de dois. O Christian pede bola. Mais atrás aí Lucas Silva. Romero. Abre o jogo na ponta esquerda. De novo com o Kaique. Vai passar no fundo Matheus Pereira. Kaique força o passe por dentro. Era para o Christian. Nada feito. Recupera o Cruzeiro. Mas recupera com falta. Vamos ao gramado. Jordana Araújo. Rapidamente, só trazendo o panorama dos dois técnicos, né? O Dorival Júnior, mais participativo a todo momento, mudou, né? Como mudou o lado do campo, o garoto de recados agora é o Matheus Bidu. A todo momento, camisa 21 passa por ali, conversa com ele e traz recados, principalmente para o Gustavo Henrique, que repassa para o Maicon, né? E a Lu tinha destacado o fato do Corinthians fechar a linha de passe do Corinthians, passa muito também por essas orientações. O Léo Jardim, por sua vez, tá mais na dele, tá mais contido. Em alguns momentos ele dá uma sentada ali no gramado, mão no rosto, mas sem conversar diretamente com seus atletas. Os bancos de reservas trabalhando nesse início de segundo tempo. Leonardo Jardim tentando empurrar a equipe dele em busca do empate. O Corinthians, comandado pelo Dorival Júnior, em busca do segundo, né? Ou pelo menos da manutenção desse 1-0 que, para o jogo da volta na Neoquímica Arena, já é um placar gigantesco, né? Que o Corinthians está levando para casa. Aliás, domingo, 18 horas, 6 da tarde, você vai acompanhar aqui na GETV Corinthians e Cruzeiro, direto de Itaquera. Falta já cobrada. Aí o Lucas Romero. Fabrício Bruno, abre na esquerda. Mata na caixa, bota no chão Kaique. Passe é bom para o Matheus Pereira. Desarmado, só na bola segundo o árbitro. Martínez perdeu também na bola. Chega na cobertura o Romero, Lucas Silva. Jogo fica brigado. Aí o Cruzeiro no campo de ataque, Lucas. Matheus Pereira, lindo lance. A abertura na ponta. Chega por ali em condição legal, Christian, para fazer o cruzamento. Pra valer um gol esse corte, hein? Providencial Gustavo Henrique. Numa jogadaça do Cruzeiro para incendiar o Mineirão. E se o Gustavo Henrique não corta essa bola, cara, era vapo, tá? Caio Jorge entraria com bola e tudo. Torcedor grita 0-0-0. Em busca do empate o Cabuloso. E mais uma vez cobrança de escanteio. Mais uma vez a dupla William e Matheus Pereira. Autorizar a cobrança. Matheus Pereira. Bola aberta, era para o Fabrício Bruno. A sobra, tiro de fora, o desvio. Hugo Souza para defender. A sobra, Fabrício brigou. O tiro bloqueado. Salva de novo o Gustavo Henrique. É pressão do Cruzeiro. E aparece Hugo Souza. O Cruzeiro pressiona. E pela direita agora Fabrício Bruno. Arroio. Perna esquerda de um lado para o outro. Não arrumou nada com o Martínez, que se livra da bola. Mas o Cruzeiro quase chegou lá. Daqui a pouquinho a gente vai rever o lance. Porque foi um cruzamento do Arroio que tem um desvio ali no meio do caminho que é quase fatal. Só que o Hugo Souza tem um tempo de reação simplesmente fantástico. E depois esse cara aí salva mais uma, né? De novo o Gustavo Henrique estava no meio do caminho para bloquear o chute. Tá aí o Hugo. E aí o lance de perigo, né? Porque o Gustavo afasta, o Arroio faz o cruzamento, tem esse desvio do Bidu que é sutil, mas quase fatal. E aí na sequência o Hugo Souza faz a grande defesa dele nessa semifinal, Lu. Quase o Cruzeiro chegou lá.
Não, defesa providencial, o Cruzeiro melhora, consegue atacar com muitos jogadores, muito porque cada vez mais a zaga do Corinthians sendo empurrada para trás, né, a defesa. E, na minha opinião, é muito cedo para um time recuar tanto. O Corinthians, enquanto está com as linhas mais adiantadas, fechando os espaços e as linhas de passe, sobretudo ali pelo meio, tem conseguido manter essa vantagem desse gol à frente e até de conseguir ter o controle, certamente, do jogo. A partir do momento que deixa o Cruzeiro ter a bola, vamos lá. Matheus Pereira invadiu, bateu com desvio! A bola vai para fora! Tem desvio, é escanteio, de novo, e veja, Matheus Pereira batendo pro gol, a bola bate no pé do André Ramalho e vai fora! E o Cruzeiro mexeu, né? Sinisterra veio pro jogo no lugar do Christian. E aí vai pra cima, né? Bota aquele ponta também mais ofensivo, bota um atacante, o Leonardo Jardim, torcedor subindo o volume, é pressão total do Cruzeiro! Vem mais uma cobrança curta. Agora o Matheus que vai rolar para o William. Cruzamento de William. Cruzou mal, né? Bateu fraco na primeira trave e o Yuri Alberto fez o corte. Sinisterra em campo, ó. No detalhe aí o colombiano. Chegou recentemente, 26 anos. Atacante colombiano com experiência, né, no futebol europeu. Chega para dar um gás, para dar habilidade, para dar chegada à grande área. Ele tem 2 gols e 1 assistência já com a camisa da Raposa. Fabrício Bruno, corta. O Gustavo Henrique hoje está 100%, hein? Todas as bolas que vieram ele cortou. Arroio, briga por ela, corta o Ramalho. Amacia no peito o Maicon, Matheus Bidu vai ser pressionado pelo Caio Jorge. E o Bidu faz o lançamento, Fabrício Bruno, chutão de um lado, chutão do outro. Briga Maicon, briga Romero. Chega para dominar o Bidu, no meio de 2, ele perde a bola, tudo legal, Caio Jorge, na habilidade, escapou do Bidon, Maicon, só na bola, para roubar a bola de Caio Jorge, o Corinthians vem no contra-ataque agora, lançamento para o Yuri Alberto, corta bem o Kaique, um corte providencial, Sinisterra, ele protege, volta. Este é Lucas Silva, o jogo fica intenso. O Cruzeiro em busca do empate. E o Corinthians tentando, quem sabe, o segundo gol, né? Porque aí 1-0 é bom, mas 2-0 para o Corinthians é formidável, né? Então, o jogo cria um enredo de um Cruzeiro que pressiona, mas que abre espaço talvez para um Corinthians definir o jogo hoje. Definiu 2-0. Kaique. Sinisterra. Faz o drible pra cima do Carrilho. Desarmado, só bola. O Daronco mandou seguir, deu vantagem. Yuri Alberto. Desarmado também, lindo lance. Foi muito bem ali o Romero. Lucas Silva. Abre o jogo aqui na direita. Arroio. Vai passar no fundo o William. Bola com ele. William. Chega à linha de fundo, faz o passe. Lucas Silva ajeitou. Perde o ângulo do chute, faz o cruzamento. E aí o Mateuzinho protege para ganhar o tiro de meta para o Corinthians. Rafa, Leonardo Jardim faz a sua segunda mudança. Bota um atacante de força, de velocidade, de drible. Tira o Christian, que é um meio-campista que joga mais aberto pelo lado. É uma mudança que dá a entender que ele quer que esse time vá para cima. Não, e é assim, o Cruzeiro é muito melhor no segundo tempo, né? Ele quis botar um jogador mais arisco, que a gente fala, um jogador que vai mais pra cima. Uma coisa que eu queria ver no Cruzeiro agora é só o Cruzeiro tá tentando muito cruzamento alto, cara. O Gustavo Henrique, a força dele é essa, ele é bem alto, então eu acho que esses cruzamentos um pouquinho mais baixo, tirando um pouquinho dele, entendeu? Então no pé, eu acho que ajudaria, porque o Cruzeiro já tentou várias vezes o cruzamento alto e como você bem narrou aí, o Gustavo Henrique vem ganhando todas. E o Caio Jorge não é baixo, mas também não é alto. Não é, exatamente. Do Gustavo ele fica baixo. Exatamente. O time do Cruzeiro, no geral, não é um time de grande estatura, né? O que eu ia comentar também sobre a alteração do Cruzeiro é que agora o Cruzeiro tem 2 opções pela ponta que podem levar um pouco mais de perigo. Um Corinthians que fecha os espaços, que fecha a linha de passe. 2 jogadores que são mais incisivos, que conseguem um pouco mais para cima, criar oportunidade. Porque, inclusive, a ideia inicial do Cruzeiro tendo esses 2 jogadores era justamente ter um de cada lado. Mas o Christian é um jogador taticamente muito importante para o Léo Jardim, que faz essa recomposição muito bem. Então ele acaba sendo escolhido para conseguir manter o equilíbrio no time. Mas nessa situação que o Cruzeiro se encontra, jogando dentro de casa e vendo as dificuldades que tem desde o primeiro tempo encontrado, essa opção agora de ter esses 2 jogadores abertos é a melhor possível aí para conseguir levar um pouco mais de perigo nessa defesa do Corinthians. E o Dorival faz agora as 2 primeiras mexidas. Foi embora o Carrilho.
para a entrada do Vitinho. A placa subiu ali com o número 19 e com o 29. Aí o Carrilho saindo, na verdade, para a entrada do André. Garoto, né? Fez gol recentemente, inclusive em Campeonato Brasileiro. E o Yuri Alberto também deixou o gramado. Então Carrilho e Yuri Alberto foram embora. Entraram André e Vitinho na equipe do Corinthians para dar um gás também, né? Vitinho, que é aquele cara de velocidade, de explosão, entra para tentar. É uma armadilha de Dorival Júnior para Leonardo Jardim. Manda para frente, Hugo. Pega os pés do Sinisterra. Marcado ali pelo André. E com a saída do Yuri, né? O Memphis vira esse cara solitário junto com o Vitinho, né? Para tentar definir um contra-ataque. Jonathan. Vai buscar o jogo, recebe aí o Romero. 20 minutos, segundo tempo. É a GETV te colocando dentro do Mineirão. É a Copa do Brasil. Reta final, semifinal. Jogo 1 em Belo Horizonte. Corinthians está na frente, mas o Cruzeiro chega. Caio Jorge dominou. Foi bloqueado. O Maicon, de novo, hein? Chega para fazer o corte providencial. Agora o Mateuzinho só na bola. André. Perdeu o garoto. E na sequência cometeu a falta, né? Teve duas bolas no pé. O André perdeu as duas e logo depois cometeu a falta e terá a chance na bola parada da equipe do Cruzeiro. E aí o lance, né? A falta em cima do Kaique. Mas até aqui no jogo, né? Um Corinthians soberano nessas bolas aéreas, como destacaram aqui a Luana e o Rafa. Vai tentar mais uma vez aí levar perigo ao gol do Hugo Souza. Já passamos de 200 mil curtidas. 207 mil curtidas, valeu demais. William, vem cobrança, bola fechada, o desvio, ela vai fora. A bola passa perto, o desvio para trás, reveja. Quase gol contra do Mateuzinho. Escanteio para o Cruzeiro. É a bola parada que chega com perigo. Quase o Mateuzinho vira vilão. Aliviado, ele se levanta. Mas o Cruzeiro terá outra bola parada, terá outro escanteio. Cobrança feita, Matheus. E ela vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians no Mineirão. E sábado tem Flamengo na GETV. Sábado, 2 da tarde. Flamengo contra Pirâmides do Egito. É na GETV. E domingo, torcedor cruzeirense, torcedor corintiano, eu tenho encontro marcado, sabe com quem? Com você. Estaremos juntos às 18 horas para Corinthians e Cruzeiro, direto da Neoquímica Arena. É o jogo 2, é o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Eu ia fazer uma piadinha igual a tua, mas nem vou, cara. Por quê? Não, você fica à vontade. Eu ia perguntar se a Múmia vai jogar. Pirâmide. Aqui, eu avisei que era bem ruim igual a tua, entendeu? Só pra falar, é ruim. Mas tá tudo bem, Nossa tá empatado. Senhora! É isso, Jojo. Jordano Araújo, clima nessa metade do segundo tempo. Jô, por favor, não faça piadas. Daqui a pouquinho a gente quer saber o que você tá sentindo aí na beira do gramado. Porque o Cruzeiro tentou sair jogando e deu escanteio, hein? Então depois do escanteio, a gente vai lá pro campo com o clima já dessa segunda metade da etapa final, direto do gramado com a Jordana Araújo. Mas antes o escanteio. Atento o Lucas, atento ali o Cássio. Vem para a cobrança Maicon. A assistente chegou ali para conferir, né? Tava na linha? Tava na linha. Assistente 2, a Maíra Moreira. Tem jogador caído na área. Levanta, meu filho. Levanta, meu filho. É o que diz ali o Caio Jorge pro Bidon. Bidon também é uma marra para levantar, hein? Só queria ajuda do companheiro. Do Caio ele não queria, mas do Gustavo ele aceitou. Vai para a cobrança, Maicon. Levantamento, bola aberta para o Gustavo Henrique. Ele ganha todas, impressionante. Completou o Sinisterra. Se manda Arroio. O torcedor vai junto. Cepo nas canelas. É velocidade, Arroio. Ele pisa na bola. Ninguém se aproxima. Ele ganha na primeira. Na segunda, a bola é do Corinthians. Corredor solitário, né? Inspirado pela corrida de São Silvestre que vem aí, né? Um belo pique, uma bela corrida ali. O Arroio
mas ninguém acompanhou, cara. É isso, eu tava até falando aqui, Calu, acho que assim, o Cruzeiro perdendo esse contra-ataque, tem que chegar mais gente na frente, o Cruzeiro precisa de gente. Tinha 4 do Corinthians contra o Arroz sozinho, correndo pro contra-ataque. Quase 25 minutos. O gol lá na primeira etapa do Memphis aos 21 minutos. William trabalha pela direita, faz o passe mais atrás com o Fabrício Bruno. É a Copa do Brasil na tela da GTV. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações. Rumo aos 12 milhões de inscritos, hein? Já temos 11 milhões e 500 mil inscritos aqui na casa do esporte brasileiro, porque tem futebol, tem muito futebol. Mas tem futebol americano com a NFL, tem vôlei com a Superliga e muito mais para você. Já teve skate, né? Multimodalidades para você acompanhar na GTV. Fabrício Bruno, abertura com William, mais um escanteio. E de escanteio em escanteio, Cruzeiro vai chegando. Dessa vez o corte foi do Breno Bido. Ele vem aí. Gabriel Barbosa daqui a pouquinho na equipe do Cruzeiro. 9º escanteio da Raposa. Vai para a cobrança o Matheus Pereira. Bola levantada no meio da área, corta Gustavo Henrique. Mais uma dele, surpreendendo um total de 0 pessoas. Aí o Cruzeiro vai recomeçar. Lucas Romero, o jogo é bom, Lucas Silva. É pressão no Romero, de 3 dedos, tentou o passe. Sobra com ele outra vez. E aí o Matheus Pereira evita a saída. E a falta marcada. Jordano Araújo, como é que tá o clima aí no gramado? Torcedor do Cruzeiro tá impaciente, acreditando no empate. Como é que tá o clima no gramado, Jô? Olha, a torcida continua fazendo bastante festa por aqui, principalmente no setor que eu tô acompanhando o ataque do Cruzeiro agora. Momento em que Gabriel Barbosa entra dentro de campo, né, já confirmo para você. Ele tá entrando com a camisa 9 para a saída do 99, o Arroio. Ele recebeu bastante instruções, mas o que a gente vê, o torcedor tá apoiando o tempo todo aqui a equipe do Cruzeiro, acreditando nesse empate. Comemoraram bastante a entrada do Gabriel Barbosa. E o Cruzeiro se manda, Matheus Pereira erra o passe. Arroio deixou o campo, portanto, para a entrada do Gabriel. Vem cruzamento, bola esticada, corta Fabrício Bruno. E aí o Romero, muito inteligente, recua para o goleiro Cássio. 27 minutos, Gabriel Barbosa em campo e daqui a pouco vem Rodrigo Garro. Então, Dorival e Léo Jardim botando em campo aí as suas armas que tem à disposição para essa reta final de jogo que promete ser emocionante. Lucas, que isso, hein? Pega esse passinho! Quase 28 minutos do segundo tempo, Lu. E assim, a entrada do Gabi é um jogador que, pelo que a gente viu ali da linha defensiva do Corinthians e como o Caio Jorge estava encontrando dificuldade, porque o tempo inteiro estava ele contra 2 jogadores marcando, é um jogador a mais para conseguir infiltrar um pouco mais, levar um pouco de perigo nessa linha, para conseguir dividir essa marcação. E é um jogador extremamente decisivo. Quando a gente fala do Gabriel na temporada de 2025 no Cruzeiro, é um jogador que, para mim, teve comportamento exemplar. Ele entendeu o papel dele como reserva, porque ele disputa posição com 2 jogadores que vivem um momento muito inspirado, que é o Caio Jorge e o Matheus Pereira, e ele entende que ele pode ser decisivo quando ele entra. Não à toa, ele é vice-artilheiro. Mas é um jogador que tem uma boa relação com o treinador. O Jardim, inclusive, já disse em coletiva recentemente que ele não encontrou uma forma de escalar os 3 jogadores juntos. E isso diz muito sobre toda a situação. É óbvio, é um custo alto para o clube, por isso fala-se muito sobre o Gabigol sair na próxima temporada. Mas até aqui o papel que ele teve para o time foi providencial. É isso. É um cara que, né, e aceitou a reserva de certa maneira, né? Bom, Corinthians mexe. Rodrigo Garro e Charles vêm para o jogo. Aliás, o Garro, a rede social corintiana... Saíram... Diga aí, Jô, diga aí. Saindo Memphis e quem mais saiu, Jô? Desculpa. Saiu o José Martins e o Memphis, viu? Boa, boa, Jô. Top demais. Corinthians mexe então mais 2 vezes. Vai para a cobrança do lateral, Mateuzinho. Perde, ganha, recupera a equipe do Corinthians. André, passe com Garro. Falava de rede social, os corintianos estão enlouquecidos com o Garro. Então,
A gente tá vendo aí que teve cartão, né? Acho que foi pro Matheus Pereira, por reclamação. Os corintianos estão enlouquecidos com o Garro. Aí você falou, narrador, por quê? O que os corintianos estão querendo com o Garro? Não é uma temporada boa. São apenas 2 gols de Rodrigo Garro. E daqui a pouquinho eu falo porque o torcedor tá louco com ele. Vem Corinthians, Bidon, bateu pro gol, bloqueado. Gustavo Henrique com a sobra. Conseguiu a abertura. Vitinho, condição legal. Por dentro tem a opção do Bidu. Ele leva no fundo, faz o cruzamento. Não dominou o André. Torcedor do Corinthians é supersticioso. Temporada é ruim do Rodrigo Garro. Só que hoje, ou melhor, essa semana ele cortou o cabelo. E ele voltou a usar o mesmo estilo de cabelo que ele usou a temporada passada inteira. E deu bom. Então o torcedor do Corinthians falou nas redes sociais que agora, com o corte versão 2024, ele voltará a ser o Rodrigo Garro de antes. É a expectativa do corintiano. Aqui na direita, William. Vem cruzamento, Ramalho, corta. De novo, né? Aliás, tem sido uma tendência, tem sido uma tônica. Cruzamento na área, corta Gustavo. Cruzamento na área, corta Ramalho. E aí, tive a impressão do jogador do Corinthians bater no joelho do Arthur, né? Ou na canela do assistente ali, vamos ver. Ele cai meio em cima do Rafael, né? O assistente número 1, o Rafael da Silva Alves. 31 minutos desse segundo tempo, é escanteio pro Cruzeiro, né? Não teve nada, tudo legal, disputa limpa. E lá dentro da área, o empurra do André com o Fabrício. Tá por ali também o Jonathan. Em cobrança de William. Matheus Pereira, devolveu pro William. Aí o cruzamento, forte demais. Fabrício Bruno corre atrás dela. Mas já vai ser marcado impedimento, né? Virou casos de família! Virou babado e confusão. Virou loucura. Cartão amarelo pro Fabrício Bruno. Deu uma peitada nas costas do jogador do Corinthians. E tá amarelado, portanto, o zagueiro cruzeirense, o Fabrício Bruno. Vamos rever, ó. Que ele perde a bola pro André. O André dá uma chegadinha nele. E depois de peito estufado, Fabrício Bruno pega pelas costas o jogador do Corinthians. Vini, mas assim, não é um jogador que pode cair nesse tipo de pilha numa partida como essa, precisando do resultado. A gente tá falando de um jogador que está sendo cotado em seleção brasileira, que tem um papel importante de liderança nesse time do Cruzeiro, que está jogando em casa. Então, assim, pra cima de um garoto. Não precisava. E outra, a bola já tinha saído, já era lateral pro Corinthians. Sentiu, né? Sentiu demais ali, Bruno. É tudo que o Corinthians quer agora, né? Esfriar o jogo. Mais de 1.700.000 aparelhos conectados na GETV. Muito obrigado pela audiência. Você que curte a nossa transmissão no celular, no tablet, no computador ou na boa e velha televisão, você tá ligado, né? Copa do Brasil é na GETV. Pede 99 Fute. Quem pede, quem pede, repete. 99 Fute vai. Hashtag Copa do Brasil na GETV bombando. Muitas mensagens, centenas, milhares de mensagens. Pintou cartão pro Hugo Souza. Por demorar para recolocar a bola em campo, Hugo Souza é mais um que toma cartão amarelo nessa semifinal. Fabrício Bruno tomou, o Hugo Souza também, 2 jogadores no radar da seleção, né? Para você em casa, será que um dos dois estará na Copa do Mundo do ano que vem? E aí, outra entrada dura, o Rodrigo Garro com o seu cabelo versão 2024 fica no chão e é uma falta perigosa para a equipe do Corinthians. Reveja, levou aquela paulistinha, carioquinha, ou como vocês dizem lá no Rio, tustão, né, meu brother? É tustão. Tustão, né? A gente fala tustão. Mas eu conheço todos os nomes. É isso. Você é um cara vivido, né? Você tem bagagem. Já te jogou muito aí. Muito lá jogador. na Inglaterra, no Manchester United, o Rooney chegava e te dava uma dessa. O que você falava? Não pode falar aqui. Não? Sim, eu ficava bravo. Mas com o Rooney não dá pra ficar muito bravo, né? O Ferdinand chegava e me dava uma dessa no treino. E aí? Eu só levantava e segue o baile. Segue o baile, né? Tá bom. E o Ferdinand, esses dias, era apresentador do sorteio da Copa do Mundo, né? Os grandes zagueiros da história do Manchester United. Ele pode dizer que teve a honra de jogar com o Rafael lá na Inglaterra. Deve ser. Tem falta o Corinthians, Garro. Vem cobrança, corta no meio da defesa ali, do jeito que deu o Jonathan. Mateuzinho, André, bola longa, escorregou o Kaique. Lateral pro Corinthians.
Vamos entrar nos 10 minutos finais. Mateuzinho na cobrança. O Cruzeiro acredita pelo menos no empate. O Corinthians sonha, quem sabe, com o segundo gol. Mateuzinho. Charles é outro que entrou nesse segundo tempo. Tentou o drible por ali, o André perdeu. Lateral para a equipe do Corinthians. Na verdade, quem tentava o drible agora era o Vitinho. Bola bateu por último no colombiano Sinisterra. Detalhe para Dorival Júnior. Garro dominou, girando. Chega para cortar Jonathan. Ela vai recomeçar lá com o Hugo. E aí o Hugo é lá ligeiro, né? Ligeiro, malandro. Vai ganhar cada precioso segundo para poder pegar a bola com as mãos. 35 minutos, segundo tempo. 1-0, gol marcado por Memphis Depay aos 21 da primeira etapa. O 11º gol de Memphis na temporada. Manda para frente o Hugo. Belo lançamento, Garro girou, falta nele. Falta de William em cima de Rodrigo Garro. Torcedor do Corinthians nesse momento faz se ouvir, hein? Em menor número, mas o torcedor corintiano faz uma festa, faz um barulho, até superando em alguns momentos a torcida do Cruzeiro. O Corinthians já cobra a falta. Tem a bola dominada aí o Breno Bidon. Ele começa com o Gustavo Henrique. O Caio escorregou, né? Pior que ele nem deu um carrinho, nem foi na maldade. Só que tem um detalhe, ele tem cartão amarelo, né? O Daronco pode interpretar como ele quiser, mas me parece que ele viu que foi um escorregão no acidente absoluto, né? O Caio Jorge apenas escorrega e acaba atingindo o Gustavo, veja. Aí, ó, no detalhe, uma infelicidade, né? Um acidente de trabalho. Festa corintiana em Belo Horizonte, Jordana Araújo! Para trazer o detalhe desse lance, né? O Maicon chegou cobrando o cartão, né? Veio fazer aquela pressão, mas o Daronco já sinalizou para ele que foi um escorregão. O Gustavo Henrique também está cobrando aqui, né? Os jogadores do Corinthians ficaram bem irritados. Rapidamente, né? A gente percebe que os torcedores aqui na arquibancada já tem um clima de tensão, né? Até a entrada do Gabriel, a torcida estava cantando junto, estava aqui fazendo a festa dela. Mas nesse momento a gente já começa a perceber que o torcedor está mais tenso. Tem vaiado bastante essa demora de reposição do Hugo Souza, mas nos lances de ataque do Corinthians, principalmente, você percebe uma tensão muito grande por parte da torcida do Cruzeiro. Tensão! Drama! Não estou falando da tela quente, estou falando de Cruzeiro e Corinthians aqui na GTV. Daqui a pouco vem a última cartada de Leonardo Jardim. E vai mudar. Daqui a pouquinho a Jojo traz pra gente essa mudança no Léo. Garro marcado por 2, Gabigol. Junto com o Fabrício Bruno pra desarmar. Tem lançamento pro Caio Jorge. Fabrício Bruno, de um lado pro outro. Quem vai botar essa bola no chão? Breno Bidon. É balão pra um lado, é balão pro outro. Dorival pediu falta e o juizão deu. Diga lá, Jordana! Eduardo vem na equipe do Cruzeiro, está recebendo as últimas orientações ali da comissão técnica. E do lado do Corinthians, eu vi o Fabrício Anglieli também recebendo ali as últimas orientações. Está na beira do gramado já também para entrar. E tive a impressão que o Lucas Romero tomou cartão amarelo por esse lance aí, ó. Detalhe, o Lucas Romero estava pendurado. Então, com esse cartão amarelo, ele está fora do jogo de volta aqui em São Paulo. Na Neoquímica Arena é um prejuízo grandão, Rafa. E pelo que eu vi do lance ali, ele não fez absolutamente nada, tá? É um cartão absurdo. O Daronco, que não dá muito cartão normalmente, né? Dá cartão num lance desse, eu acho bizarro, porque eu não vi falta e muito menos falta para cartão. Só que aí é um cartão errado, né? Na opinião do Rafa. E imagino que de muita gente em casa, por essa dividida pelo alto, né? Ele não abre braço, não tem gatilho. Cartão anotado. E vem Corinthians com Vitinho! A bola passa perto, quase o Corinthians amplia! E é um Vitinho que tem entrado muito bem nos jogos do Timão, né? Dessa vez foi pro rabisco, jogada individual. E na sequência, Cassiano. Aí o Anrileri, que daqui a pouco vem pro jogo. Mais uma mudança do Dorival. E aí a cobrança de falta rápida, né? Do Bidu pro Vitinho, condição legal. Nossa senhora. Ai, pai, para!
canetinha danada no Vitinho pra cima, no vão, no vácuo. E depois a finalização de perna esquerda que passou ao lado do goleiro Cássio, ao lado do gol. E Eduardo está em campo. Vem com a número 21. Entra aí na última substituição feita pelo Leonardo Jardim. Eduardo em campo, Jordana. No lugar do Lucas Silva com a 16. E também entrou ali o Angileri já cobrando lateral, né? Bola à frente, saiu em lateral para a equipe do Cruzeiro. Falava que o Romero tá fora do próximo jogo, cara. É um meio-campista fundamental na engrenagem do Leonardo Jardim. Vamos ver o que projetará para o segundo jogo o técnico cruzeirense. E agora o cartão para o Maicon, né? Cartão amarelo para o Maicon. E só confirmando, o Angileri veio para o jogo no lugar do Breno Bidon. 40 minutos, cartão para o Maicon, que está sentindo ali. Daquela esticadinha típica da câmera, né? Exatamente. E aí a falta, ele abdicou de jogar. Fã do Gabriel Barbosa, quis a camisa do atacante do Cruzeiro. Jonathan Jesus. Este é Fabrício Bruno. De zagueiro para zagueiro, Jonathan. Abre aqui na direita com o William. São os minutos finais de jogo no Mineirão. Fabrício Bruno fatiou. Lá na ponta esquerda tentava a conexão com Sinisterra. Vem Corinthians em contra-ataque. Rodrigo Garro. Protege muito bem ali para sair jogando Sinisterra. E começa com Cássio. Acelera o jogo aqui pela direita. O torcedor corintiano faz a festa em Belo Horizonte, mas tem jogo ainda. Angileri despacha para frente o argentino. Para ninguém. Pegou na orelha da bola. Kaique pela esquerda, ajeita. Deixa com o colombiano Sinisterra. Encara a marcação do André. Passa também pelo Mateuzinho. Faz o break. Sinisterra. Busca o ângulo para o cruzamento e ganha mais um escanteio. Cara, pelo menos uma dezena de escanteios para o Cruzeiro do jogo, hein? E aí a festa em branco e preto. O alvinegro corintiano. 11 escanteios para o Cruzeiro contra 2 do Corinthians. Tá na cobrança, Matheus. Vem bola alçada na área. Matheus Pereira levantou na marca do pênalti. Subiu para cortar Charles. E aí o Rodrigo Garro vai tentar puxar o contra-ataque. Ele contra o Gabigol. Garro, falta nele. Falta cometida pelo Gabigol ou pelo Romero? Teve um sanduíche argentino. Teve um choripan de Rodrigo Garro no lance. Gabigol por trás e depois o Romero chegando de ladinho para cometer a infração. Vamos ao gramado, minutos finais, Jojo! Vini, acabou de sair o público aqui no Mineirão, 59.052 pessoas presentes para acompanhar essa primeira partida da semifinal, que a gente acompanha aqui de dentro de campo. Corinthians agora jogando com uma formação de 3 zagueiros. O Angileri entrou para fazer o lado esquerdo, isso libera um pouco mais o Bidu, e o Bidu fica numa função ofensiva, mas também fazendo a cobertura do Maicon, como vocês já destacaram aí, tá sentindo um pouco a parte física, e o Bidu joga aberto, mas quando precisa voltar por dentro para tentar fechar as linhas ali do Cruzeiro, ele também tá fazendo essa função. O Corinthians vai tentando se defender do Cruzeiro, que busca o empate aqui no Mineirão. Menos de 2 minutos pro final! Por enquanto o Corinthians vai levando a vantagem na vitória pro jogo da volta. Domingão, você vai curtir aqui na tela da GTV às 18 horas. Corinthians e Cruzeiro, capítulo 2, o jogo da volta. Se manda pro campo de ataque Sinisterra, acreditando ainda no empate. Chega para conferir lá atrás do jeito que deu Gustavo Henrique. É lateral para a equipe do Cruzeiro. 44 minutos. É o último minuto do tempo regulamentar. No primeiro tempo, Daronco deu 5, depois deu mais 1, né? Foram 6 de acréscimos. Romero inverte o lance. Que bolão! William! Encara a marcação do Angileri. O passe é bom, mais à frente. Matheus Pereira ajeitou! Bateu de perna direita e ganha escanteio. A condição era legal. Bola caiu na direita, né? Bola caiu na perna direita. Matheus Pereira não conseguiu finalizar como queria. Escanteio para Raposa.
Bola curtinha. William fez o cruzamento pro Fabrício Bruno. Ele ajeita. Domina de costas. Tenta o giro. Kaique perdeu a bola. Tá valendo. Aí o Gabriel. O passe é bom. Sinisterra ganha mais um escanteio. É pressão total do Cabuloso. O Cabuloso de páginas heróicas e imortais em sua história. Buscando pelo menos um golzinho para levar o empate para o jogo da volta. Atento Leonardo Jardim. Escanteio para o Cruzeiro. Vem a cobrança curta. Matheus Pereira. Vitinho corta. Mais 7 minutos em forma Jordana. Vamos a 52. Tem tempo ainda. Fabrício Bruno ajeitou. Gabigol. Perna esquerda, ele conduz. Lá do outro lado tem a opção do Matheus Pereira. Eles se procuram. Matheus dominou. Engatilhou o cruzamento. Ele contra o Mateuzinho. Os Matheus. Matheus Pereira. Perna direita, levantou. Tem desvio. Fabrício Bruno. Antes dele, Hugo. Para ficar com a bola, Hugo Souza. E aí ganha alguns segundos. Lembrando aquela regra, né? Dos 8 segundos para repor a bola em jogo. Ele manda lá para o campo de ataque em direção ao André. Ai, que lance feio, hein, cara? Que o André fica no chão com os pés plantados e o William tenta antecipar pelo alto, mas acaba caindo de mau jeito, veja. Conseguiu se proteger um pouquinho ali o William, né? No momento que ele caiu, fiquei preocupado. O André acho que tá de boa, né? Tá só ganhando alguns segundos por ali. O garoto que entrou nesse segundo tempo, Luana. Estamos nos acréscimos, é reta final. Vini, o Gabigol chegou a pedir 2 bolas ali, uma jogada com o Sinisterra e depois com o Matheus Pereira, que demorou para olhar para o Gabigol livre ali na entrada da área, e ele ficou um pouco incomodado. Mas assim, o Corinthians faz até aqui uma partida excelente. O Cruzeiro não conseguiu levar perigo em nenhum momento, apesar de ter alguns momentos na partida de um pouco mais de força ali no ataque, né? Do Corinthians recuar bastante, perigo de verdade, não levou. E a entrada do Garro traz para o Corinthians uma coisa que é fundamental para essa reta final do jogo, que é prender a bola e sofrer falta. Então o time do Cruzeiro tem feito muitas faltas nesses minutos finais, o que faz com que o tempo passe para o time do Corinthians, que é o ideal para conseguir levar o resultado para casa. Temos 47. Análise da craque, camisa 10 da Opinião, Luana Maluf. Ao lado dela o craque Rafa, camisa 2, né? Lateral direito, camisa 2 da Opinião. O nosso Rafa. São os instantes finais no Mineirão. Lá na área o Eduardo, Fabrício Bruno, o Gabigol se movimenta, tá marcado de perto pelo Matheus Bidu. São 2 homens na bola e sempre eles, né? William de perna direita, Matheus de perna esquerda. Só que aí o Daronco mandou segurar, né? Teve cartão ali pro André. Amarelo pro garoto André. Tá na marcação do Fabrício Bruno. Ele quer bola, hein? É sempre o alvo. Procurado o Fabrício. Matheus Pereira. Jogada ensaiada. William fez o cruzamento. Fabrício! A bola vai pra fora! Reveja! Jogada ensaiada. William, o cruzamento. Fabrício Bruno subiu bem, mas não conseguiu dar a direção do gol. Tiro de meta pro Corinthians, Rafa. Essa é bela jogadinha ensaiada do Cruzeiro. Eu acho que a bola cruzada dali onde que estava não seria tão eficiente como foi o William chegando no fundo. Esses cruzamentos do fundo, na linha de fundo, assim, são sempre mais perigosos. E a bela cabeçada do Fabrício Bruno, que assim, é difícil, é uma cabeçada muito difícil. Ele cabeceou até bem, mas a bola já estava muito alta e estava desequilibrado. É o Cruzeiro chegando, é o Cruzeiro tentando. Quase 49. A arbitragem sinalizou que teremos jogo até 52. Então, 3 minutinhos para o final. 3 minutinhos e alguns trocados, né? Alguns segundinhos a mais. Gabigol, Eduardo. Pressionado, perdeu a bola, tudo limpo. Ela cai nos pés do Vitinho. O Corinthians se manda. Matheus Bidu pede bola na ponta. Tenta o cruzamento. Chega para cortar ali o Romero. Torcedor cruzeirense aflito. As unhas já foram embora. Lateral para o Corinthians. Aí a cobrança curtinha. Ganha alguns segundos para esse lateral, Matheus Bidu. Disputa pela bola. Vitinho ganha, perde, recupera. Bola do Cruzeiro.
Vai ficar vivo ali com o Fabrício Bruno. Ele domina. Não deixou o Cássio pegar essa bola, não. Aí o Fabrício Bruno devolve de graça para o Corinthians. Disputa pela bola, tudo limpo, segundo Daronco. Maicon. Chegou por baixo ali o Romero. Gabigol ganha na segunda. Vitinho disputou a bola. Ficou caindo o Vitinho. Juizão mandou seguir. Matheus. Gabigol. Bateu ali de perna direita. Do jeito que deu. Encontrou o Kaique livre do outro lado. Sinisterra. O Mateuzinho recua. O Garro dá o bote. Certeiro na bola. Duelo Colômbia e Argentina. Passou pelo primeiro Sinisterra, não passou pelo Mateuzinho. E o Corinthians vai ficar com a bola. Mas perdeu o Mateuzinho, passe ruim. Lançamento para Sinisterra. Ponta esquerda, ele contra o André. Passe é bom, Matheus Pereira. Gabigol, bateu bloqueado. Sobra com o Willian, ajeitou, Gabigol. Ela vai fora. Se o cara faz o gol, o Mineirão vai abaixo. Primeiro ele tentou, foi bloqueado pelo Anrileri. E na segunda a bola subiu demais, ele escorregou. É tiro de meta pro Corinthians. Torcedor vai voltar para São Paulo como, hein? Terminando desse jeito é festa. Festa do corintiano em Belo Horizonte, se liga! Corintiano grita. Haha, uhu, o Mineirão é nosso. É festa branca e preta. Torcedor alvinegro vai comemorando a vitória fora de casa no primeiro jogo. E aí, com esse cenário, jogaria por um empate na volta na Neoquímica Arena em São Paulo. É festa na ZL. Daqui do estúdio eu tô ouvindo os rojões, hein? Porque quando o Corinthians ganha, meus amigos, segura. Ninguém dorme, não. Mas o Cruzeiro vai tentar ainda no último ataque. Jonathan. Ele carrega a bola, entrou no intervalo de jogo. Gabigol domina, perna esquerda, perdeu para o Vitinho. Sobra ainda no Cruzeiro. Jonathan, abertura com o Kaique, vem cruzamento. Hugo brigou, caiu, a bola tá viva. André Ramalho! Só que o jogo já estava parado. Tinha falta em cima do goleiro Hugo. Chegamos a 52. O Daronco olha para o relógio. Ele vai pedir a bola. E aí a falta do Matheus no Hugo. Apita Anderson Daronco. Fim de jogo no Mineirão. E deu Corinthians no primeiro capítulo, no primeiro episódio da semi. Vitória corintiana, 1-0, gol de Memphis Depay no primeiro tempo.